E como a gente havia anunciado, né, o nosso convidado especial para esse último episódio, a última edição dessa temporada aqui do nosso Cidade em Ação, é o nosso amigo radialista, né, nosso colega de profissão, Tabosa Filho. É o nosso convidado para estar compartilhando exatamente um pouquinho aqui da sua vivência no rádio, da sua vivência no esporte. Tabosa, bom dia ainda, seja bem-vindo aqui à 96 mais uma vez, bem-vindo ao nosso Cidade em Ação, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia a você, a toda a equipe, a direção, a todo mundo. A primeira palavra é de gratidão, né? Ser convidado para estar aqui. Eu vim de propósito com a camisa do Vasco da Gama, que é para... Perceptível. Que é para mostrar o meu amor ao esporte. Porque eu não tenho mais uma camisa do Itapajé Futebol Clube, cara. Que é para mim, ao longo dos meus 61 anos, a minha grande decepção é ter ajudado a criar um time de futebol profissional na minha terra e hoje esse time não existe mais. Não existe mais. É muito difícil. Mas eu tô aqui às ordens. Tudo bem. Nós vamos chegar no Itapajé Futebol Clube, inclusive, daqui a pouquinho. Mas antes, para a gente poder até compreender em especial essa nova geração Tabosa, como é que era o Tabosa Filho, a sua rotina, antes de chegar no rádio, antes de trilhar esse caminho da comunicação, antes do esporte, antes dessas demais atividades? Qual era a rotina, a jornada do Tabosa Filho e lá no contexto familiar também? Pegando a partir de que idade? Vamos... Que é 61 anos, é muito tempo. Vamos pegar lá do período que tinha lá uma temporada na Soledade, outra temporada no Juá. Acredito que a partir daí começam os encaminhamentos, né? É uma cultura da nossa região, ainda hoje existe essa cultura, de passar o inverno no sertão e o verão na serra, para escapar o rebanho. Eu sou filho de um homem simples, agricultor, mas que tinha criação de gado e tinha bananeira, cultivo de banana e cana de açúcar na serra, né? E aí o verão, para o estudante, era uma desgraça. O verão era na Soledade, não tinha escola, e o inverno no Juá, que já tinha escola, Miguel Fernandes, lá do Juá, que inclusive Miguel Fernandes foi prefeito, intendente aqui do Itapajé, primo do meu avô Chico Inácio. Mas eles tinham uma interferência muito forte na educação. Deixa eu só ver que na Soledade, nos anos 60 para 70, o meu avô Chico Inácio foi quem doou o terreno para fazer a escola lá. E a cobrança, ele pediu só para botar o nome do avô dele. No caso, o meu tataravô, Prudêncio Pereira Passos, né? E aí nós estudávamos na casa paroquial. Minha família é muito católica. E do lado da casa do Chico Inácio, meu avô, na Soledade, Clésio, tinha uma casa paroquial onde os padres se usavam como apoio, para descansar, antes da missa ou depois da missa. E nessa casa paroquial que era a escola. Raimundinha era minha professora, Raimundinha, mãe da Carla Jane. O Evandro, que foi árbitro de futebol e enfermeiro lá, também era nosso professor, a Clemilda. Então a dificuldade era muito grande. Hoje tem merendeira nas escolas, merendeira do meu tempo era uma vasilha que a gente levava com banana para a escola, ou rapadura, ou qualquer outra coisa que a mãe da gente preparava, né? Então, a minha infância foi Juá no inverno, muita fartura, eu não posso me queixar, eu fui um privilegiado, meu avô tinha gado e tinha muito queijo, muita coalhada, muita fartura e muita rapadura para vender no inverno. E muita rapadura na serra no verão. Então eu não tenho aquela história de que eu enfrentei dificuldade. Se eu não sou um PhD em alguma coisa, é porque eu não quis, né? Mas a minha infância foi assim. Nessa rotina de serra e sertão foi até mais ou menos quantos anos? Eu sou de 63. Eu sou o segundo filho do matrimônio de Gerardo Tabosa e Rita de Cássia. Todos, o papai da Soledade, minha mãe lá do Juá, lá da Boa Vista do Gabriel. Você nasceu em Itapajé? Minha mãe só foi parir-me em Fortaleza. Daí voltou para o Juá. E essa rotina ela durou, Clésio, até 1975, 12 anos. Com 12 anos, o meu pai era um cara alucinado pelos filhos e pela educação. Já tinha minha irmã estudando em Fortaleza, mais um para Fortaleza. Não, ele comprou um terreno aqui no Itapajé, ali na rua Cesário Pinto,
E nós passamos a morar aqui. Ele se sacrificando. Porque naquele tempo não tinha moto. Não tinha moto. Porque não tinha mesmo. Né? Depois é que surgiu o motor. Chamava de motor depois. Vespa. Então ele tinha burros bons. E ele dormia todo dia em casa. Mas de madrugada ele ia. Eu não tinha convívio com ele. Ele ia para a Soledade. Aí, mais adiante um pouquinho, é que ele construiu uma quadra de areia do lado de casa, para poder me botar para jogar lá com os meninos, para socializar, para mim me entrosando mais com a turminha da minha idade no meu bairro. Então é uma história bacana, porque muita gente conta dificuldade, chora, e depois venceu. Eu não, eu acho que eu estou devendo à minha família, né? Porque me deram todas as condições. Mas eu sou um homem feliz. Muito bem. Tá bom, você estudou no seminário, né? Você fez seminário. Meu pai. Seu pai? Eu não. Eu vim para o Itapajé no 75 e para entrar no ginásio São Francisco, por conta da minha ausência de histórico escolar, eu tinha lá as notas do Juá no primeiro semestre. Veja que negócio complicado. E as minhas notas do verão na Soledade. Duas secretarias de educação diferentes. Eu não tinha histórico escolar. Para mim adentrar ao ginásio São Francisco, já sob a direção do professor Eudes Magalhães, eu tive que me submeter a um teste de admissão. Fazer um teste aqui, eu todo me tremendo. Quem me trouxe para fazer o teste, o Chico Lima, pai da Carla Jane, esposa da minha professora Raimundinha. Vai que você consegue, você vai passar. Eu, tá bom, pai, vamos comigo que eu não tenho coragem de sol. E ele veio comigo, eu fui lá e passei. Me dei bem no ginásio, eu estudei no ginásio muito tempo. Os 4 anos do ensino fundamental, antes do ensino médio ali, primeiro, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, eu, mesmo sendo um comedor de banana verde, como eu era tratado, naquela época não tinha a palavra bullying não, mas eu era tratado assim. Eu fui líder de classe e terminei sendo presidente do Grêmio Cenecista, que é o clube cenecista do ginásio, então joguei seleção do ginásio. Eu construí minha história, mesmo sendo de origem serrana, como eles chamavam, meus colegas, eu fui mostrando a cada um que o serrano também é gente. Baixava a cabeça, não? Não. Eu sempre fui antipático. Pisar em cima de mim, não nasci para tapete, não. Eu ocupei meu espaço, né? Você vai, passa um período em Fortaleza, é isso? Cara, eu sou filho único, eu tenho 4 irmãs. Matrimônio do meu pai com minha mãe. Depois minha mãe morreu, no 91. E o papai casou de novo, eu tenho 2 irmãos. Eu não posso dizer que só tenho 3, 4 irmãs. Eu tenho todo esse pessoal. Mas eu tinha uma ideia, Clésio, de que eu devia morar só. Eu devia sair de perto do meu pai e da minha mãe para poder aprender a andar sozinho. Na minha família tem muito padre. O Agenor, que é irmão da Zélia Tabosa, que o Itapajé mais antigo conhece. Tido Silveira, certo? Silveira é mais conhecido, né? Dono de comércio. Tem muito padre. E a minha avó, naquele tempo, ela já rezava o texto da Misericórdia 3 da tarde, lá no Maracajá, lá no Juá. E eu era para ser padre. O Tabozinha vai ser padre. Eu acaba já com 16 anos, 17. E as meninas achavam eu bonito. E eu dizia, não, eu não quero namorar não, eu vou ser padre. E eu dizia, rapaz, eu vou morar só. A Regina morava em Fortaleza. Minha mãe era muito amiga da dona Dalila, mãe do Danilo. Aí ela conseguiu lá um espaço na casa dele. E eu fui embora, fui estudar no Júlia Jorge para aprender. Porque essa história de papai e de mamãe protegendo, cara, tu não quebrando o vínculo, é difícil. Tem que meter os peitos no mundo. Lá não dá pra gente estar dizendo, mamãe me acuda não, né? E aí eu fui e morei lá. 3 anos em Fortaleza, muito proveitosos. Fiz muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas tudo faz parte. Coisa que eu fiz naquela época que hoje, se fizer, talvez não preste, não dê certo. Joguei futebol profissional e o ambiente de futebol era pesado. Tinha muita bebida. Eu só usei bebida. Agora, droga tinha do lado direito, do lado esquerdo, todo canto tinha. Mas quem não nasceu para usar droga, não usa droga, não. Eu usei droga que é cerveja, cachaça. Eu gostava de uma cachaça danada. Tu me conheceu ainda bebendo uma cachaça danada? Peguei ainda o finalzinho dessa. Graças a Deus eu me libertei disso.
Muito bem. 12 horas e mais 9 minutos, agora 12 e 9, a gente está conversando com o radialista Tabosa Filho aqui no nosso Cidade em Ação. Tabosa, em que contexto você conclui essa temporada em Fortaleza e volta aqui para o município de Itapajé? A ida foi muito motivada por isso, essa história de querer ser, que eu fosse padre, eu vi que eu não tinha vocação, meu negócio era outro. E uma derrota política do Vieira aqui me deixou com abuso do resultado. O Vieira Neto era meu amigo, novo, filho de um ex-prefeito, e ele pegou o seu Zé Estevo, pai do Zé Rubens, compôs uma chapa com ele, e disputou a eleição com o doutor Ari e o doutor Sebastião Neto, e o Vieira perdeu. O mandato daquele tempo era maior. A dor de 4 anos que hoje a gente vive, ela passa com 4 anos, mas aquele tempo era 6 anos. E aí eu fui embora. Mas só que o Vieira Neto, o Lúcio Alcântara era prefeito de Fortaleza, e o Vieira Neto era ele cuidava daquela coisa que... autarquia do meio ambiente de Fortaleza. E ele me dizia, Tabosa, sempre a gente se encontrava no PV. Tabosa, eu vou ganhar a eleição no Itapajé, eu quero que tu volte. Eu digo, mas vamos fazer o quê? Eu, estudante, fazer o quê? Vamos dar um jeito. E nós vamos ganhar a eleição. No dia do último comício dele, ele disse, eu quero que tu vá comigo para o Itapajé hoje. Eu disse, bora. E aí eu não voltei mais nem para o emprego, eu só fiz pedir as contas. Porque eu vi que ele ia ganhar a eleição, fomos para cima, ganhamos a eleição. E ele me botou para trabalhar na prefeitura, em 1983. Só que eu não sabia fazer nada em prefeitura. Eu trabalhava em Fortaleza, eu não queria viver às custas do meu pai. Eu queria viver às minhas custas. Meu pai conseguiu para mim um emprego naquele grupo grande, que era Vila Jacques Dins, Casa Machado, Companhia Ceará Texto. E eu trabalhava ali de office boy. Office boy é bom, Clésio, a gente aprende tudo. Conhece as cidades, os bancos, conhece tudo. Né? E eu voltando para cá, eu digo, Vieira, agora, o que faz? Né? Eu trabalhava lá e ele mandou pedir as contas e me deu um emprego. Só que não havia curso de educação física ainda no estado aqui do Ceará. E foi feito um convênio entre FADEC, que era a Fundação de Assistência ao Desporto, com a Unifor e todos os monitores de esporte dos centros sociais urbanos. Eu não sei, você não é dessa época, você é novinho, mas em 1980, o governador Virgílio Távora, através da dona Luísa Távora, montou, nas cidades com mais de 30 mil habitantes, montou centros sociais urbanos. Itapipoca, Caraú, Sobral, Itapajé, Pentecoste. Estou citando essas da região. Tinha monitores de esporte, mas nós não éramos profissionais de educação física. E nós passamos 90 dias, sem sábado e domingo, estudando de manhã, tarde e de noite, na Unifor, para nos graduar em educação física, nesses moldes. E foi assim que eu voltei para cá. Fui tudo pago pelo Vieira, a quem eu devo muita gratidão. Né? Me graduei em educação física nesse sistema e ficamos periodicamente fazendo reciclagens, por conta do Estado. E eu passei a ser diretor de esporte do município ainda muito novo, com 20 anos, em 1983, eu tinha 20 anos. E aí, atuei nessa área aí durante muito tempo. Nessa minha estada no Centro Social Urbano, despertou ao professor Eudes me colocar num projeto lá no ginásio. Me despertou também as freiras que comandavam o patronato da irmã Marta, de me colocar como monitor de esporte lá no patronato também. E eu tive uma experiência muito, muito marcante aí, como educador físico. Só abandonei essa missão, porque naquela época o educador físico sofria, porque não tinha remuneração condizente, e eu só saí disso aí para uma cachaça boa que é o rádio. No 91, vê que eu fiquei de 83 até 91 como educador físico, exclusivo. Depois eu passei a fazer as duas coisas, radialista e educador físico. Educador físico. Bom, são 12 horas e mais 14 minutos, 12 e 14, ô Tabosa. A gente fecha aqui essa primeira parte para a gente passar exatamente para rádio, para esporte, para atuação, né, em assessoria política, participação em comícios, enfim. E eu vou trazer agora um depoimento que é exatamente de um parente seu, que é padre e que relata um pouquinho aí do seu relacionamento com ele, que é o nosso amigo Padre Messias. Vamos conferir. Eu sou suspeito de falar alguma coisa do Tabosa, porque eu sou primo dele, o pai dele, o pai do Tabosa é meu primo legítimo,
o Tichiquinaça, avô dele, irmão do meu pai, foi parentesco bem próximo. E a gente, desde ele é mais novo do que eu vi crescendo e tudo, tentando ser como o pai dele, jogador de bola. Mas é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito do Tabosa, dele, sua esposa, seus filhos. O Tichiquinaça era um paizão para nós, que é o avô dele. O Gerardo, uma pessoa maravilhosa. A gente era menino ali na Soledade, com a tia Xandu, o pessoal mais velho, o Tinenê, os outros, e a convivência é muito boa. Agora, o povo aqui do Juá adora o Tabosa. O grande comunicador que ele é, e até eu brincando com as meninas, o que é que eu digo do meu primo? Que ele é verdadeiro, que ele é batalhador, que ele é uma pessoa maravilhosa. Então, eu faço minha essas palavras da própria comunidade aqui do Juá, que tanto gosta do Tabosa. Ele é maravilhoso, um homem, um grande homem de tamanho e um homem também de atitude. A ele é dizer: Tabozão, meu parente, tenho a alegria de você fazer parte da minha família, e que, nesse momento, que Itapajé, reconhecendo quem você é, pessoa maravilhosa, na comunicação, a gente sabe várias pessoas que você encaminhou, nesse trabalho da comunicação, no rádio, nos shows, é uma pessoa maravilhosa. Só tem que dizer coisa boa do Tabosa. Tabozão, meu irmão, um abração deste teu parente, Padre Messias, muitas bênçãos do céu para você, toda a sua família. O carinho que você tem pela sua profissão, o seu desempenho é maravilhoso. Continue sendo esse comunicador. E eu me lembro, quando a gente ia viver ali o Trairi, ele ainda ia com os times de futebol, transmitindo. Você é um grande que transmita coisas boas, a verdade. Então, só bênçãos do céu para você e para toda a sua família. E um abraço fraterno para todos vocês que fazem também a atitude. 12h16. Você teve num momento bem interessante agora recente com o Padre Messias, que foi exatamente festejando a sangria do açude lá do Juá, né, Tabosa? Porque é difícil de sangrar, mano. Chuva chove em todo canto, mas no Juá só chove quando sobra. Mas esse ano está sobrando para todo canto. E ele é danado. Eu faço uma volta tremenda para não passar dentro do sangradouro, porque a água dá o quê? 50, 60 centímetros. Ele arrocha, o Padre Messias. Mete o carro dele lá, parece uma balsa. Mas ele passa, danado. Um grande abraço, Padre Messias. É uma pessoa muito querida. O pai dele, tio Raimundo Inácio, não sai da minha memória, não. Teve que migrar, foi para o Pará, fugindo da seca. Tia Maria Santana, mãe dele. Povo muito, muito querido por nós. Todos já no andar de cima, todos. Tanto o tio Raimundo Inácio como a tia Maria Santana também. Ok. Deixa eu trazer mais um depoimento do seu amigo também, ex-prefeito de Itapajé, Vieira Neto, que participa com a gente aqui nesse conteúdo especial. Vamos conferir. É um prazer falar do Tabosa. Aliás, a inteligência do Tabosa é hereditária. Eu sou amigo não só dele, da família toda. O pai dele era um homem de poucas letras, mas de uma inteligência rara. O Tabosa sempre foi essa inteligência, aliás, a família toda. O prazer de ter o Tabosa como amigo é muito grande. Ele participou de campanhas e enveredou-se pelo rádio, e hoje é um exemplo para o nosso Itapajé. Ele é um grande amigo que eu guardo no coração, tenho especial apreço, e o reconhecimento e admiração pelo trabalho que ele desenvolve na rádio em Itapajé, na imprensa como um todo, porque ele faz coberturas. É um homem de 7 instrumentos. Um grande Tabosa, um grande abraço e tudo de bom para esse amigo. 12h18, Tabosa Filho, Vieira Neto. Vieirinha ganhou a eleição e tem uma história do Vieirinha interessante, né? Ele abriu a estrada da BR-222 até nas imediações do Guaribuçu. Foi ele que abriu aquilo ali. Parceria lá com o Julimar Sampaio, né? O Julimar, que é meu compadre, é meu amigo, era meu vereador dessa época aí, que eu votei no Vieira, votei nele, Julimar.
é o padrinho da Quilvia, minha primeira filha. E o pé de alma era o danado lá de cuidar da abertura da estrada de vocês, lá do Guaribuçu. Né? Então o Vieira tem essa marca. A outra marca do Vieira, Clésio, é que lá no passado tinha uma fundação de assistência em saúde dos servidores do Estado, Evaldo. E aí isso dava o nome de FUSEC, Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado. Aquela clínica que tinha ali que virou hospital, era dentro de uma capoeira de algodão. E quem comprou aqueles terrenos ali, fez a Rua das Dutras, que depois foi colocado o nome definitivo, foi o Vieira, cara. O engenheiro da época era o Paulo, da tia Osana Tabosa, e o Paulo pegou e botou o nome dos familiares, né? Que hoje é Rua da FUSEC, como é o nome da rua? Antônio Pereira de Melo. Antônio Pereira de Melo é meu tio, pai do Paulo, que era o engenheiro do Vieira. E a outra, extensão dela para cá, Tico Gomes. Chico Gomes. Que era o sogro dele. Olha aí. O engenheiro era meu primo, era o engenheiro do Vieira, botou só o pessoal dele ali. E a Câmara aprovou e está lá. Vamos botar aqui os nomes que são mais fáceis. A família. Vieirinha foi que botou minha em prefeitura. Hoje eu sou um homem aposentado, porque ele assinou do jeito que ele me disse. Lá em Fortaleza, nós tomando uma. Bora para Itapajé, eu vou ganhar a eleição, cara. Pagou o curso de educação física para mim, assinou minha carteira, que não precisava de concurso, não. Era só ser amigo. Né? E aí eu já sou aposentado. Não preciso mais nem estar correndo muito, não. Então é uma figura importante nessa sua jornada, né? Abraço, meu chapa. Tudo bem. 12 horas e mais 21 minutos, 12h21. Tabosa, quando e em que contexto exatamente você inicia a caminhada diretamente no rádio? Eu sou apaixonado por rádio, como eu já disse, não vou ser repetitivo. E educador físico, então tudo é concernente, tudo tem a ver, tudo tem a ver. Em 1990, eu coordenei a campanha do Dr. Sebastião Neto para deputado. Ele era o maior rival do Batista Braga na política, ele, Sebastião Neto. Na eleição anterior era uma confusão doida dele lá. Tanto que quando o Batista Braga ganhou, pegou aquela mulambuda, que eu não sei se tu chegou a ver, uma Aero Willis velha do Batista. Não. Foi para a porta do doutor dizer que o doutor tinha que trabalhar. Batista Braga, né? E eu estava lá com o Batista. E aí, 2 anos depois, vem lá todo mundo, vem todo mundo para o lado do Batista. O Batista é um artista da política, Batista Braga. E aí, lançou o doutor Sebastião Neto numa dobradinha com o Hernani Viana. O Hernani Viana era o homem do caixa, né? Tinha muito dinheiro, lá de Calcaia, né, do ramo de caju e tal. E aí o Batista Braga deu apoio a ele lá e o doutor Sebastião Neto, eu fui coordenar a campanha dele. E coordenando a campanha, Clécio, tem hora que falta o locutor. O locutor era o Beto Fernandes. O locutor não chegou, e o Tabosa. Ele foi vendo aquilo, né? Quando surge o rádio, no 91, rádio do Batista Braga, do Toni, do Tassim, do Careca, da dona Zefinha Vieira. E aí ele montou a equipe dele lá, não fazia parte não. Rádio em fase experimental. E ele fez um jogo. Todo final de semana ele tinha um negócio de um jogo. O narrador dele era o Zé Filó, saudosa memória, né? Filózinho. E não tinha repórter, porque nem microfone sem fio existia. Eles faziam pelo telefone lá do campo, em cima de um giralzinho de madeira lá. E aí ele foi e mandou o Antônio Dedinho pedir que eu trouxesse as escalações dos 2 times. Ele sabia que eu era professor e tal. Eu levei, ele mandou dizer. Eu era zagueiro do time dele. Diga aí as escalações, Tabosa Filho, tá, aquele jeitão dele, né? De Copa do Mundo, de Rádio Globo e tal. E aí botou, e quando terminou o jogo, tinha barca, Clésio. Tinha barca, eu não tenho cerimônia de falar dessas coisas, não. E na barca ele disse, ei, tu vai lá para a rádio trabalhar comigo. Pode deixar aí que com a prefeitura eu me entendo. O homem tinha poder, cara, tinha poder. E daí em diante eu passei aí para a rádio. Naquele tempo o nosso notebook era o jornal, a gente terminava um programa com a mão toda preta da tinta do jornal. E eu pegava os 2 jornais, o Povo e o Diário, recortava. Quando havia necessidade de comprar mais um jornal, a gente comprava, porque às vezes tinha que cortar uma notícia, aqui do outro lado tinha uma notícia importante, e a gente tinha que colar.
Era papel jornal, um tubo de cola, uma tesoura, uma régua, e aí preparava o programa todinho, de esporte e o Toca Tudo, que ele apresentava. E eu era repórter de rua. Mesmo que vocês fizeram no futuro, eu fiz. Só que o nego era invocado, cara. O Kelso e o Lindsay ouvindo eu dizer isso aqui vão morrer de rir. Eu andava na rua, Clésio. Não precisava de rádio para estar ouvindo o programa, não, cara. A zoada do Itapajé nos anos 92, 93, era a máquina de bordar e o programa Toca Tudo, no começo da tarde. Bambu gemendo aí, de Toca Tudo, com o Sebastião Neto e o homem mandando ver lá. Né? Então, a minha entrada no rádio foi por um jogo de futebol. Diga aqui as escalações, no outro dia me manda para lá. Vá para a rádio. E eu fui para a rádio e o começo foi bem difícil. Eu acho que eu até judiei com os outros contando também, porque o começo foi muito difícil. Minha mulher olhava para mim e dizia assim, minha mulher me chama Bosa. Eu disse, Bosa, e aí? Só o dinheiro da prefeitura não vai dar. E esse negócio dessa rádio aí, tomando teu tempo. Como é que nós vamos fazer? Eu digo, vai dar certo, vai dar certo. Pouquinho de paciência. E terminou que deu certo, deu certo. Nós criamos quatro filhos com rádio, com o meu trabalho em rádio. Né? Eu tenho uma dívida bem interessante aí com o LU, trabalhei na rádio dele muito tempo. Hoje eu estou numa rádio maravilhosa, também da mesma família, Lira, lá com o Moisés, que é um cara formidável. Eu sou um homem feliz no rádio, felicíssimo no rádio. As imagens que tu mostra aí, eu estou baixando a cabeça para não chorar, cara. Porque elas falam muito forte para mim. Muito forte, muito forte. A inauguração. Inauguração da rádio Guanassés AM aqui do município de Itapajé. Como é que foi esse momento? Filmada pelo Boy aí, Van Boy. Pronto. Ele era aqui da Santa Francisco Rita, né? Zé de Oliveira, de frente à casa do Pindoba. Em que contexto chega e o impacto dessa inauguração da Rádio Guanassés para Itapajé e aqui para a nossa região, Tabosa? Batista Braga, prefeito, Ciro Gomes, governador. Aniversário do município de Itapajé, 20 de julho de 1991. Eu não perco nada, não pode olhar aí que nessa mesma imagem aí tem eu mais encabulado do que um gato comendo feijão. Bem tristezinho aí lá no pé da parede. Mas é o começo de todos nós, né, cara? A rádio, eles fizeram essa composição aí para montar uma rádio. Itapajé precisava de uma rádio. Itapajé tinha uma briga boa, Clésio, com Itapoca. Se Itapoca botasse uma coisa, Itapajé tinha que botar também, cara. Porque o povo cobrava dos governantes isso. Tem que ter uma rádio. Por que a Itapoca tem, Itapajé não tem? Hoje não. Hoje eles estão bem largados lá na frente. Verdade. E nós estamos numa poeira do diabo aí. E aí o Batista, era a casa do João Salles aí, a Guanassés. João Salles, cabeleireiro. Batista Braga comprou dele a casa e fez esse prédio aí. Lá do outro lado, onde tem um transmissor, é do Tony Cruz. Eles eram sócios, né? Iam se ajeitando lá. Fato é que a rádio foi para o ar, trouxe para cá o Manel Barbosa, que já era radialista, apesar de jovem, mas já tinha uma estrada, né? Já tinha passado por algumas emissoras. Tinha um talento daqui, que era o apresentador dos comícios do Batista Braga, o Gustavo Augusto, aquele que, mais adiante, tinha uma empresa de Google Flex, negócio de colchões, né? O Gustavo era bom comunicador, ele era apresentador de comício. O doutor Eldo foi o seu diretor, o doutor Eldo era radioamador, Cláudio, não sei se você sabe. Ele tinha, sob a casa dele, uma antena de radioamador, aqueles equipamentos antigos, né, de guerra. E ele, o doutor Eldo era radioamador, e o doutor Eldo veio ser o diretor. O Exacli também veio ser diretor artístico, de uma bagagem enorme, e um poder de comunicação sem igual. Eu era fã do cara. Apesar de ter raiva dele lá do começo, quando ele me judiou, mandando eu dizer prefixo. Mas depois viramos grandes amigos. E ele, como um bom barriga branca, sabe que a dona Ritinha interferiu, foi muito nessa nossa amizade aí. Mas o mundo do rádio é um mundo fascinante, cara. Dr. Eldo, um cara que jamais vou esquecer. Exacli, Sebastião Neto, Brito. Brito era o nosso redator de esporte aqui da terra. Porque do jornal é fácil pegar, cara. Qualquer um de nós é danado com hoje o Google na mão, mano. Naquele tempo, não, o cabo tinha que meter o pé na estrada e fazer a matéria. E todas as matérias esportivas da nossa região eram feitas pelo Francisco de Assis Brito. O Britinho, que já faleceu, que foi árbitro de futebol. E eu estou com medo danado, porque time que começou na Guanassés tem bem pouquinho vivo, mano. E há uma guerra aí que eu não quero ser o próximo.
Né? Meus amigos mais velhos que eu vão primeiro aí, eu não quero ir agora não, tô achando é bom. 12 horas e mais 29 minutos, agora já são 12h29. Tabosa, você inicia exatamente esse ciclo do rádio, da comunicação aqui em Tapajé, exatamente ladeado de grandes nomes, né? Referências na comunicação realmente aqui no estado do Ceará, né? Só fera. Eu sempre, como disse lá no começo, eu sempre tive essa coisa de impetuoso. Eu sou impetuoso, é o meu estilo de ser. Eu vou morrer assim. Acho que até quando eu estiver morrendo, se eu conseguir falar, eu vou dizer, estou morrendo. Né? Impacto. Clésio, eu fui coordenar, cara, a equipe do homem, Sebastião Neto. Eu era plantonista. O meu nome é Gerardo Tabosa Filho. Então tinha um cara chamado Souza Filho, que o Sebastião Neto admirava muito. Ele chegou e disse: botar o teu nome Tabosa Filho aí em rádio. Sim, senhor. Pode botar o nome que quiser, eu quero me dar bem nisso aqui. Importante é ter espaço. Era uma coisa que eu gostava. E aí ele acertou com o doutor Eldo para depois do futebol eu fazer um programa musical para ver se eu tinha também o jeito de fazer outro tipo de programa. Porque massa é a história do meu primeiro programa no ar. Essa que eu acho assim que foi um dia para ficar na minha memória para sempre. Porque eu só preparava, eu não tinha coragem de falar não, cara. Tímido pra caramba, e eu preparava tudo, ficava ali tudo pronto. Os primeiros noticiários foi Tarcísio Ferreira e Sebastião Neto, dueto, né? E o esporte era só Sebastião Neto, o Tarcísio entrava como comentarista. E eu tô lá como editor, que era o nome daquela época, editor. Deixava as matérias todas ali e ia só entregando de uma por uma para não faltar matéria. Mensurava o tempo e tal, né? E aí o Tarcísio Ferreira chegava para apresentar o jornal dele, Rádio Notícias Guanacés. Bom. Então, o Sebastião Neto era um homem de júri popular. Acho que você sabe disso. Ele era bom advogado no escritório, mas ele era bom mesmo, era numa teima, um debate no júri popular. E aí a Ludmira, de saudosa memória, que era a nossa secretária, chegou lá na sala do esporte, tinha um departamento, uma sala boa. Chegou e disse: Tabosa, o doutor Sebastião Neto ligou de Itapipoca, está no júri popular e disse: tu apresentasse o programa. Eu digo: aí lascou, que eu nunca entrei no ar. Mas tinha um sonoplasta muito bom, que já vinha do rádio de Pentecoste, chamado Valdemir Barroso. E aí eu disse: macho, eu não sei nem como é que faça não aí. O homem mandou dizer que não vem. E aí eu tô aqui nesse desafio. Ele disse: não, fica tranquilo. Ele orientou: levanta o BG e tal, bota tua vinheta. E tu abre do jeito que tu quiser, que tu não precisa imitar ele. Valdemir Barroso, eu devo isso a ele. E aí eu apresentei. No horário lá, Sebastião Neto estava ouvindo, que tinha internet não, Clésio. Ele estava ouvindo a Rádio Guanacés, pegava na Itapipoca, naquele tempo lá, 91. Transmissor novo, né? E aí ele ouviu lá, no horário do almoço dele lá, ele ouviu. No mesmo dia, quando ele chegou no final do Toca Tudo, que eu apresentei o Toca Tudo também no mesmo dia. Só descansei um pouquinho, o Tarcísio Ferreira apresentou o noticiário dele e depois eu entrei no Toca Tudo. E aí, quando ele chegou no final do programa, ele participou do programa, parabenizou-me por ter substituído e disse que o esporte eu ficaria apresentando. Show de bola, um recado à humanidade. Marcou muito minha vida, porque nós implantamos o sistema de acertar jogos, cara. Quem tem jogo, compre ficha, vá para o orelhão e ligue, e a gente marcava o jogo. Era no orelhão mesmo. Sérgio Alves era no orelhão lá do Aguaí que ele marcava o jogo. Né? E nós implantamos esse modelo de fazer um rádio onde encurtava a distância. Era o slogan: vamos encurtar a distância aqui, né? Aproximando as equipes. E foi um momento marcante na minha vida, muito bom. Devo demais a Sebastião Neto, ao doutor Elda, ao Exacli, ao Batista Lira, que foi meu diretor também, que me profissionalizou, né? Doutor Agenor foi quem me estimulou a fazer o curso. Nós éramos todos aqui na tora. Não tinha curso de nada, não. Mas somos todos aí sem saber de absolutamente nada. E, com o tempo, esses caras foram ajudando. É muita gente que ajuda a gente para poder dar certo. Rádio Novo, né? Essa imagem é bacana. Esse cara aí que foi governador, esse cara não tinha banca, não, quase. Lúcio Alcântara. Lúcio Alcântara. Aí o Euclides Ferreira, que está com ele na imagem aí. Vereador lá do Monte Carmelo naquela época. E eu novão, né, mano? É a diferença.
Tá bom, deixa eu trazer agora um depoimento exatamente do nosso amigo Ezacli Montenegro, que deixa aqui uma palavra exatamente para você nesse sábado. Vamos conferir. Falar de Tabosa Filho é tudo, viu? Tabosa Filho, para mim, é um dos ícones da comunicação de Itapajé. Ele começou na Rádio Bonassés, no tempo que nós inauguramos a rádio. Era eu, Sebastião Neto e o Neto. O Tabosa ainda não tinha função na rádio, mas já está por ali tentando, né? Tentando, e a gente pelejou com ele, pelejou o Tabosa hoje, já sabe o que é o Tabosa, né? É meu amigo, meu irmão, meu companheiro, amiguíssimo demais. Para mim não existe outro igual ao Tabosa. Para mim, Tabosa é tudo. Tenho que dizer tudo de bom pro Tabosa. Tabosa, para mim, é tudo na minha... A minha amizade é toda do Tabosa. Porque o Tabosa, eu fiz tudo por ele, ele fez tudo por mim. Para mim, não esqueço Tabosa nunca. É meu grande amigo. E hoje, Tabosa está aí, militando no rádio, eu me afastei do rádio, inclusive já disse que não queria mais saber de microfone, mas aqui é que lá a gente tem que dizer alguma coisa, né? Mas falar de Tabosa Filho eu falo com todo prazer, porque ele merece. Tabosa é grande amigo meu, muito meu amigo meu. Eu desejo ao Tabosa tudo de bom, que o Tabosa continue no rádio, com a força que ele tem no pulmão de trabalhar pelo rádio, trabalhar nas emissoras de rádio. Tabosa merece tudo de bom. Tabosa é um companheiro do rádio. Tabosa é um grande locutor e um grande professor do rádio também, porque o Tabosa já ensinou várias pessoas, né? Ele é um companheiro de rádio, é uma pessoa excepcional. Para mim, Tabosa é tudo. Tudo que eu tenho a dizer é isso. Eu falo pouco, mas digo a verdade. Tabosa é tudo para mim. 12 horas 35 minutos. O senhor Ezacli fazia um programa no finalzinho da tarde, né? Esperar o sertanejo brega. Oi, gente, que beleza, era bom. Muito ouvido, Jotinha, cara, figura humana espetacular. Eu sou muito amigo dele e da esposa dele também, do menino dele também, a família toda, né? Jota Montenegro, oi, gente, que beleza, um grande abraço. Muito obrigado aí pelas palavras de carinho, velho. Eu respirei fundo aqui, Jotinha. Tabosa, o que dizer do Dr. Sebastião Neto, saudoso e que exatamente tem aí esse legado também tão importante aqui para o município de Itapajé? Sebastião Neto era um polêmico, né, Clésio? Você não chegou a trabalhar com ele não, né? Não. Muito polêmico. Na verdade, eu cheguei, eu já na reta final, que ele chegou a passar um período fazendo o Toca Tudo, já no finalzinho, mas não foi naquele período áureo, não. Eu cheguei a operar para ele, eu me recordo, pelo menos uma ou duas vezes. O Sebastião Neto era meu amigo em tudo. Inclusive nos momentos assim que a dona Cátia ficava com raiva de mim, ele era meu advogado também. Era um pai, cara. Acho que eu defino bem dizendo assim, para mim era como se fosse um pai, né? A morte do Sebastião Neto, para mim, ela foi como se eu tivesse perdido um ente querido mesmo, da minha família. Porque de fato, ente querido ele era, né? Teimoso, extremamente teimoso. Me deu muito trabalho. Eu dei trabalho a ele também, mas ele me deu muito trabalho. Porque a gente trabalhando com ele, a gente dizia a ele, pelo amor de Deus, não diga isso aqui não. Parece que a gente estava pedindo para ele dizer. Para comprar briga. Briga política. Tinha medo de nada. Sebastião não tinha medo de nada. Mas um grande mestre, um grande cara. Maior desportista de Itapajé de todos os tempos. Ele era rival do Paulo Vieira, depois terminaram próximos, foram campeões juntos. Mas eles eram bem rivais no esporte. E para nós, radialistas, Sebastião Neto é um pai da comunicação de Itapajé. Vamos criar uma comenda, acho que o Jotinha concorda, né? Vamos criar uma comenda, Sebastião Neto, pai da comunicação de Itapajé. Para todos nós, inclusive para o grande diretor-presidente dessa casa aqui. Eles eram conectados permanentemente, Dr. Bastos e Dr. Sebastião Neto em Câmara, na política. Né? O Sebastião Neto é um grande jurista, um grande itapajense. 2 Copas do Mundo não é para todo mundo não, Clésio. Um cara com bagagem de 2 Copas do Mundo, comentarista da rádio maior da época, a Rádio Verdes Mares, hoje ainda é uma potência, né? Mas Sebastião Neto é um grande cara, figura humana extraordinária, um coração generoso demais. O coração dele aí era o tamanho do Itapajé, ajudava a gente demais. Gente, inclusive, com um alimento. Muita gente, Sebastião Neto sustentava, dando o sustento total, né? E ajudou-me por demais, apadrinhou-me por demais, me fez ser campeão de intermunicipal
como titular do time dele, porque ele gostava da forma que eu me comportava, me botou na equipe esportiva dele, me botou no rádio e foi uma grande proteção. Grande cara. 12 horas agora e 40 minutos, 12h40, eu vou trazer agora a participação aqui do nosso grande Gerardo Carneiro, que tem também aqui certamente muitas histórias para compartilhar dessa vivência com o Tabosa Filho. Vamos conferir. Tive a satisfação de trabalhar ao lado do Tabosa, uma pessoa muito boa de se trabalhar, muito inteligente, uma pessoa que dava muitas condições da gente trabalhar e eu apoiava ao mesmo tempo, né? A gente começando, mas ele muito inteligente, sabia fazer valer aquilo que a gente tentava, quando a gente queria aprender, e alguns ou quase todos dos profissionais que passaram pelo crivo do Tabosa, aqueles que quiseram, tiveram a oportunidade de seguir em frente. Tabosa formou aqui em Itabagé, na região, uma escola de comunicadores, né? Ele tinha aquele dom de, quando ele olhar para uma pessoa, se tiver talento, se tiver jeito, ele apoia e dá certo. Quase todos deram certo na vida do rádio, da comunicação. E como foi que surgiu o convite dele para você ser narrador? Nós estávamos, isso foi muito cedo, rapaz, nós jovens ainda, ele jogava futebol, e pelo Império Serrano da Solidade, a gente fomos em um jogo lá na Araras, em Assunção, Itapipoca. E nessa época eu estava começando a narrar futebol e ele viu, ele jogou, e quando terminou o jogo ele disse: Carneiro, a gente vai com certeza montar vai sair uma rádio em Itapajé e a gente vamos montar, se Deus quiser, uma equipe esportiva, que exatamente foi a Rádio Guanacés, de saudosa memória, né, aqui de Itapajé. E o Tabozão estava lá sempre do início, desde o início, ele era redator dos programas lá da rádio e o Dr. Sebastião Neto criou a equipe esportiva, que na época eu comecei a narrar futebol, ao lado do nosso J. Francinino. Depois é que surgiu o Joel Oliveira. O Tabosa no início era plantonista e nós narrando futebol no estádio municipal, onde nós começamos a fazer as nossas transmissões esportivas com muita dificuldade, mas muita mesmo. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma pessoa para puxar fio na distância de 1.000 metros, 800 metros, para chegar num orelhão, para a gente fazer a transmissão. O Tabosa era repórter, depois passou a ser comentarista e seguiu assim, eu trabalhando ao lado do Tabosa, foi muitos anos, muitos campeonatos, andamos muitos neste estado do Ceará, viagem alegre, viagem de sofrimentos. Você sabe que quem viaja sofre muito. Problema de dar prega em ônibus, nessas estradas, saindo daqui de Itapajé, em rumo de Juazeiro, para Fortaleza, aconteceu muito isso, viu? Mas o Tabosa sempre jeitoso, muito daquele jeito dele de abrir portas para todo mundo. Chegava no Castelão, eu na época não tinha licença ainda para transmitir futebol, mas ele tomava a frente, não, aqui é meu narrador e vai entrar comigo. Nós não vamos ter futebol se não tiver o narrador. E nós somos do interior, então bora fazer o jogo. E aí, deixar fazer futebol com ele. O homem era muito inteligente, muito sabido nas coisas e era muito amigo também de todo mundo da imprensa de Fortaleza, de por onde a gente andava. Um cara fora de série, eu vou te falar uma coisa, eu fico até emocionado de falar do Tabosa, porque ele é um cara sensacional. Muita felicidade, muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, que ele consiga levar até o final de sua vida aquilo que ele se propõe a fazer, que é ajudar sempre as pessoas. 12 horas e 42 minutos, 12h42. Como é que tem futebol se não tem narrador, Tabosa? Não tem condição, né? Jogo, cara.
O sindicato dos radialistas, ele também não ajudava, não. Hoje em dia é moleza. Hoje em dia o cara quer ser radialista, ele vai ser radialista bem ligeirinho. Era difícil, cara. Basta ter internet e um computador, você faz o curso hoje em casa e os recebe a carteira pelo correio. Os caras eram uma marra danada. Os colegas da gente botando de figura. Cara, trabalho numa rádio do interior. O meu narrador, ele precisa contar a história do jogo. E aí, eu, sindicalizado, Sebastião Neto, sindicalizado, e o cara botando boneco. Não faço um negócio desse, não. Né? E aí, alguns desses eu vi em situação tão difícil, esses que eram cobradores e que botavam dificuldade, eu vi depois. Mas ninguém diz nada, não, né? A gente pede a Deus por eles. Verdade. Porque não adianta ser ruim, cara. Tudo vale para ser bom. Né? Carneirão, tu mexeu comigo, filha da mãe. Tem uma história do Carneiro lá de Juazeiro do Norte que eu não posso contar. É aquela que não pode contar, né? Não posso. Eu vou deixar pode. escrito num livro que só será publicado depois que eu papocar. 12 horas e mais 45 minutos, 12h45. Eu queria aproveitar a deixa aqui da participação do Carneirão, Tabosa, e abrir aqui um parêntese pro Itapajé Futebol Clube. Como é que se deu a conjuntura para a fundação do Itapajé Futebol Clube? Pronto, a camisa que eu vi hoje é porque foi o Claudevan que me deu. Olha aí. Aí eu torço o Vasco, ele sabe, Tabosa, tu é um herói, tu sempre estima. Eu te põe na camisa, ele foi mandou botar meu nome nas costas, fez bacaninha aqui. Deixa eu ver se dá para recuperar aí do que eu falei, que eu trabalhava no CSU, por conta do município, com crianças carentes. O professor Eu Desvio, o meu projeto lá, era um projeto do município, encampou pela Senec. Então nós passamos a trabalhar na quadra ruim do CSU, que não tinha coberta, com o menino mais carente. Os meninos de mais condição que estudavam no ginásio entraram no projeto e nós fizemos um intercâmbio entre a instituição, prefeitura, Luizinha Braga, que era a primeira dama, e o ginásio São Francisco, professor Eu, e formamos um projeto só. Tanto que isso marcou a minha vida, que eu sei o nome de todos eles completo. O meu assistente era o Chaguinha Vieira. O Antônio Carlos Castro Ramos, Toninho do Lau, era meu assistente também. Só que o Toninho já tinha tentado ser zagueiro e perna de pau demais, não dava, nós também ele no gol. Né? E terminou sendo o goleiro que nos colocou numa posição de destaque, pegando o pênalti, que contra o Buretama, numa decisão aí. Então, aquele projeto lá, eu sou atleta ex-seleção cearense de handebol. Handebol é o esporte que forma o atleta por completo, Clésio. Ele tem o mesmo efeito da natação, porque ele mexe com tudo do corpo, com reflexo, com a resposta instantânea, e é um esporte de alto rendimento. Eu desenvolvi o handebol, com esses meninos mais humildes, juntamos tudo, levamos para o ginásio. Quem era do CSU, levamos para o ginásio. Quem era do ginásio, tinha resistência dos pais, mas levamos para o CSU. Que ali tinha uma mãozinha de tapa, eu apartava, né? Porque a grande sacada do educador físico, que ele recebe como orientação, Clésio, é formar um cidadão. O educador físico, ele não quer formar um atleta, não, ele quer formar um cidadão. Mas um cidadão de vida plena, gozando de saúde corpórea e mental. Esse é o objetivo do educador físico. Tornar o ser um ser sociável. E nós fizemos isso. Tanto é que nós formamos 32 atletas. E esse time, aquela geração, Pereira Neto, Forte Neto, Mauricélio do Carmo Ramos, Eranildo Pereira das Chagas, Flaviana Cruz, esses caras todos aí jogaram Itapajé Futebol Clube profissionalmente. Ivan Soares Duarte, todos eles, o Vicente de Paulo Brito de Castro, Antônio Carlos Castro Ramos, Ademir Mota Almeida, todo esse povo, ele treinava tudo. Quer treinar handebol não, pois não vai jogar. Fica fora, fica na arquibancada. Né? Tinha que participar das duas atividades para poder haver uma integração. Tanto é que nós formamos um time imbatível, cara. Nós formamos um time imbatível. Em 1997, o doutor Sebastião Neto pegou, eu estava coordenando a equipe esportiva e transmitindo tudo, superando desafios, esticando o fio, trabalhando até 10 da noite depois do jogo para recolher fio, brigando com porco, nos cantos por aí afora, dentro do mato. Mas ele colocou o Oliveira Gondim Cruz, o Oinho e o Heraldo Batista, o zagueirão Heraldo, ex-Guarani de Sobral, colocou como treinadores.
E nós a transmitir. Foi quando eu levei essa burdoada aqui. Voltando de Fortaleza, numa madrugada, nos acidentamos ali no Barro Branco. Esse time dos nossos garotos, trazendo para perto de nós mais o Narciso, lá do Mandacaru, Cezinha do Serrote do Meio, fomos vendo os meninos e fomos botando tudo dentro do mesmo pacote aqui. E metemos a pé em muita gente, Ceará fora, no Intermunicipal. E a Federação Cearense de Futebol abriu o espaço para a segunda divisão, 1997. E em 1997 nós entramos para o futebol profissional. Criamos um estatuto, maquinazinha de datilografia do Dr. Sebastião Neto, foi que eu utilizei no escritório dele, lá da Rua do Açude, para fazer o estatuto do Itapajé Futebol Clube. Criamos o time, o Itamar Monteiro era o assessor de imprensa do Fares Lopes, na federação, foi guindada a condição de presidente, primeiro do Itapajé Futebol Clube, pelo acesso dele na federação. Facilitar, muito tributo, muita coisa para pagar, e o Itamar desenrolava. Muita amizade lá dentro, né? Dr. Zelino da Silveira, no Ceará, também, Luiz Bastos, supervisor do Ceará daquele tempo, me ensinou tudo. Então o Tabosa, que era aqui o educador físico, que era o coordenador da equipe esportiva, foi ser o gerente geral do Itapajé Futebol Clube. Tudo nos meus ombros. 11 horas, pega aqui o Rápido Crateus brasileiro, e para o Brasil e qualquer um, federação. Meti o queixo no motorista, me deixa aqui na expedicionária, federação, eu voltava à noite. Regularizando jogador de futebol, a meninada daqui, 98 foi peia, tá num inscrito meu aí já no Facebook, para quando se eu morrer logo, ter aí escrito, né? No meu Facebook. E foi muita sola. Quem é o nosso primeiro treinador? Sebastião Neto dizia, vamos fazer o quê? É um caba daqui, da região. Não adianta nós pegar um de Fortaleza, que ele vai arrebentar com a gente. Ele vai querer todo mundo de Fortaleza, e nós aqui precisamos de um caboclo. Fomos bater em Sobral, convidar o Teco-Teco. Trouxemos o Teco-Teco. E era o treinador ideal. O jogador chegava, a chuteira tá rasgada, ele disse, pinta de preto o pé. Que é para não aparecer pro adversário no mangá. Pro adversário no mangá. Né? Porque a preocupação é com o adversário. A chuteira já tá furada. Não, tá aqui o pé pintadinho de preto. É para ninguém ver, era o Teco-Teco. Então, o nosso primeiro treinador foi Teco-Teco. Como mandava. Mestre Chaga tomando de conta de tudo. Paizão do Itapajé Futebol Clube. Sebastião Neto garantindo. O Britinho na parte da burocracia com Chagas Vieira. E nós dentro da lama. Porque quem pensa que jogador de futebol não é grande amigo da lama, está enganado. É dentro da lama mesmo. Né? E fomos para cima, foi peia. E o doutor, tá bom, e aí? Nós não cai para terceira não, que não tem terceira, doutor, vamos embora aqui. Né? E lá no ano 2000 já fomos campeões, cara. Campeões, né? A sensação que não dá para descrever. Não dá. Aí tu compra tudo pro jogador, tudo. 4 horas da manhã tá lá o Tabosa na feira para escolher a melhor maçã, para escolher a melhor batata, né? E haja alimentação adequada. Como é que nós faz agora? Subimos para a primeira divisão, muda de presidente, o ideal, o que a gente faz? Vamos estudar. Não tem dinheiro para contratar. Vamos estudar. Acaba bom lá em Olinda. Botou o Icasa aqui, campeão, brigou com Fortaleza. Treinou Fortaleza. Bora buscar ele, bora atrás. Fomos atrás, dissemos o Eloy, Neivaldo Eloy de Almeida, né? Já com o doutor Idé. Então, é uma trajetória que quando eu começo a falar, eu tenho que ir entendendo que eu tenho 61 anos, eu não tenho mais 40. Não é para me estar me zangando. Mas a vontade que eu fico aqui é de brigar, porque não tem mais. E não tem mais porque destruíram. Porque era para ter, né? Era para ter, porque quando tu faz um campeonato, tu tem um horário esportivo com o Geraldo, tu faz um campeonato e estoura um erro da vida aí. Ah, apareceu um menino, joga pra caramba. Vai pra onde? Pra barca. Tá aspirando nada, não tem um time pra ele ir. Né? Tem que ter. Quem ganhar a eleição em outubro do próximo ano, pelo amor de Deus, tenha vergonha e bote o estádio de Itapajé pra ter condições. Lá tá uma porcaria, cara. Uma porcaria, tudo esculhambado. Verdade. Não tem perspectiva nenhuma. O esporte de Itapajé é uma imoralidade. Clésio, vai aqui no Pentecoste e olha lá o Carneirão. Ginásio coberto, lindo, cara. Permiti de lá já futebol de salão, futsal. É gostoso de se trabalhar. Você vai aqui em Itapoca do mesmo jeito. Você vai em Sobral do mesmo jeito. E por que nós não temos? Nós temos Saraiva, não temos o seu Luiz Saraiva, mano. Que o piso era de taco. Taco, madeira. Aí encheu d'água, aí que botaram aquele outro piso lá.
Tá lá, é uma porcaria isso ali. Pro dia de hoje é uma porcaria. Ele já foi uma bela praça esportiva para aquele outro tempo lá, né? E aí nós não temos praça esportiva. O nosso povo não tem direito a lazer de nada. Bom, do Itaparé Futebol Clube eu fico só a saudade, né? Nem camisa eu tenho mais, que acabou tudo. Só lamentação pelo... Essa foto que tá no aí, tá aí o Berguinho, meu filho, aí, a cocadinha aí, bichinho de cocorás, pertinho do galo aí, né? Ô, time. Essa para quem tá na nossa rede social, essa imagem é de mais ou menos que ano, Tabosa? É lá do início mesmo? É do primeiro time. É o primeiro time? É, tá aí o Forte, tá aí o... Você lembra aí todos os nomes? Quase todos. Carlito, Oliveira, primeiro time. Teco estiver aí da cabeça. O chapeuzinho branco. Aí o Tabosa tá atrás dele ali. É o de óculos, sou eu. Aí tá o João Acaraú, mais ali pertinho do Pereira. Vandique, Toinho. A vista não é mais a mesma daquele tempo também, não. Sebastião Neto e Itamar Monteiro aqui. O Cristiano era crente. Isso aí tá perto do Sebastião Neto, ó. Era crente. Essa galera aí todinha. Se eu olhar mais de perto, eu vou... Mamar. Eu vou discernir quem é, todo mundo aí. Mas é um time, sim, que me dá muita saudade. Porque tem gente aí que eu peguei na mão para ensinar um bocado de coisa. Orlando Pereira de Souza, grande cara, lateral esquerdo. Rolandinho. Eranildo Pereira da Chaga, pé da vaca. Mauricélio do Carmo Ramos. Flaviana Cruz, você sabe o que é, né? Não. Nonô. Nonô? Nonô, tem diabo que marcasse Nonô, não. Nem com a corda a gente pegava Nonô, mano. Era um monte, filho do seu Geraldo Cruz, lá de São Miguel de Baixo. Não, o Nonô eu conheço, eu não sabia que o nome dele era... Flávio Viana Cruz. Que o nome dele era esse. Os caras que marcaram minha vida, eu não vou esquecer do nome deles nunca. Vicente de Paulo Brito de Castro. A bola batia na trave dele. Ele fazia só assim, tristeza. Pá, o susto, por tristeza se assustar. Ele fazia soltar a mão. Muito bem. Tá ligando aqui o nosso amigo Lorival, ele deve ter também algumas volante do Itapajé, volante do Itapajé. A bola saiu do pé dele um bombom, Lorival. Grande volante do Itapajé Futebol Clube. Gente boa. 12 horas e mais 56 minutos, 12h56. Podemos passar aí o Itapajé para não chegar no momento mais dolorido? Podemos, né? Eu acho que sim, né? Porque nós vamos dar um jeito nisso aí. Eu creio, com sua ajuda, do Dr. Bastos, do Geraldo Carneiro, do Claudevan, que foi um cara que veio para cá menino. Verdade. Claudevan veio para cá menino, cara. Tem uma história. Claudevan, nós fizemos o Claudevan para cá, ele estava no Esporte Clube Limoeiro. E veio pra cá menino, cabeludão, faceirão, bonitão. Né? A menina achava ele bonitão é por sua parte. Mas eu achava bonitão. Nós vamos dar um jeito no Itapajé. Eu acho que não demora mais muito, não. Eu aprendi um negócio outro dia, eu fui fazer uma reportagem, a água arrebentou uma CE que tem entre Brotas e Mici. Eu fui fazer uma reportagem lá. Depois que dá uma espiada nisso, tá lá no meu perfil. Eu recortei. Só o pedacinho. Camarada com água na cintura, dentro da casa dele. Água na cintura. Aí ele veio para me conceder a entrevista, o bichinho. Antônio Paulo, o nome dele. Aí dentro da conversa toda ele disse assim, não, eu acredito que está bem pertinho de melhorar, porque quando está ruim, está perto de melhorar. Para quem crê em Deus. Né? Para quem crê em Deus. Então eu acho que Itapajé está bem pertinho de melhorar. Para quem crê em Deus. Porque quando está ruim desse jeito aqui, está bem pertinho de melhorar. Vamos ter fé, né? Bom, deixa eu trazer mais um depoimento aqui de um desses caras que você construiu amizade exatamente no meio da comunicação, que é o nosso grande narrador, uma das referências aqui no estado do Ceará também, Júlio Salles. Olá, amigo Clésio, amigos de Itapajé, ouvintes da Atitude FM. Olha que bela presença de vocês nesta homenagem ao Tabozão. É gente da melhor qualidade. É uma honra, uma alegria ser lembrado por vocês, que eu me incluo no rol daqueles que têm uma receita de boa amizade, de bela convivência com o Tabosa, que sempre nos dispensou muito carinho e atenção. Tabosa, você merece muito mais do que estas simples palavras. Eu lhe desejo muita saúde, muita paz e que continue brilhante, guerreiro ativo e cada vez mais marcante na história da sociedade e da comunicação do povo de Itapajé. Um abração, amigo. 12h58, eu tive assim um rápido contato com o Júlio também
nessa dinâmica de viagem, de futebol e tal. E, assim, do rápido contato que a gente teve, a gente já estabeleceu ali um vínculo, porque ele é uma figura realmente fantástica, né, O espírito dele é superior ao nosso. Sabe o que ele está comendo ali? Não. Pipoca. Pior remédio que tem para nós, locutor, comer ele comendo pipoca, para narrar um jogo logo depois. Itapajé e Fortaleza, nesse dia aí. O Júlio Salles, caboclo bom do Pará e do Tururu, né? Ele é daqui do Tururu, a família dele é do Tururu. É do Tururu. Quando o Tururu era Uruburetama ainda, ele é de Uruburetama, no caso. Mas ele foi embora para o Pará muito novo. E o Mário Salles, filho dele, que é locutor do governo, isso é pipoca, Cleiton. Só essa coisinha de pipoca que ele está comendo. Júlio, obrigado, Júlio. Eu nasci na Fortaleza e a Rádio Assunção Cearense pegava muito bem lá no Alô Sertão, lá no Maracajá, no Juá. E no dia que eu nasci, o Júlio devia ter 21 anos. 21 anos. A Rádio Assunção foi ele que anunciou lá para minha família no Juá que a minha mãe havia dado-me a luz, né? E aí eu disse isso para ele, cara, foi um abraço, foi choro dos dois, né? E hoje já estamos velhos, o Júlio tem 82 ou 83 anos. E eu já tenho 61. Então, há 61 anos, o Júlio estava dizendo que eu tinha nascido. E ele ainda continua narrando futebol. Que garganta, hein? 1h pontualmente. Tabosa, eu queria entrar agora no tópico em que você, já consagrado no rádio, na comunicação, né, passa exatamente a dar uma atenção, um olhar especial a esses, vamos dizer assim, jovens talentos, e começa exatamente a formar novos comunicadores aqui no município de Itapajé. Aqui está um exemplo disso e eu queria aproveitar exatamente e abrir esse tópico aqui, já externando a minha gratidão. Se não fosse você, realmente eu não teria tido essa condição de trilhar esse caminho, né, porque foi exatamente essa primeira oportunidade. E num contexto assim de muitas dificuldades, porque assim, primeiro eu não tinha onde ficar aqui, e aí depois, exatamente quando eu decidi que se não tinha onde ficar eu ia voltar para a Serra, você me dá a oportunidade lá, junto com o Eliú, de morar na própria Rádio Guanacés, né? Que eu tive uma experiência lá na Guanacés com o nosso amigo Adriano Furtado. Isso. E aí, depois, até por aquele meu problema de dicção também, era um outro momento que eu queria desistir da carreira e você não permitiu. Eu vou falar sobre isso aí também. Então, estar aqui hoje passa muito exatamente por esses momentos, né? E eu sou extremamente grato realmente por toda essa oportunidade que tive, por todo esse aprendizado, esse ensinamento e essa vivência, né, de ter tido exatamente um professor logo no primeiro momento, porque o rádio realmente ele é uma escola, e você que não está disposto a enfrentar cada um dos processos, as etapas, por isso mesmo, embora a minha carreira, né, seja curta em relação à sua, nesse período também eu convivi com várias pessoas que tentaram e não tiveram êxito, porque exatamente não conseguiram suportar os processos, as etapas inerentes a esse caminhar no rádio. Então, quero começar aqui exatamente externando a minha gratidão e queria que você falasse exatamente a partir de que momento você entende que é hora exatamente de, já estando consagrado, começar a abrir portas para que novos talentos surjam. Ela não surge assim. Primeiro, eu acho isso bacana, agradecer. Eu passei um bom tempo da entrevista aqui agradecendo ao Exacli, ao doutor Eldo, ao doutor Sebastião Neto, né, aos meus pais que fizeram tudo por mim. E essa cultura da gratidão, ela se acabou. Ela, é muito raro a gente encontrar um Clésio, que agradece, um Adriano, o Maicon, que agradece, o Mário. Tudo gente que esteve perto de mim. Mas tem algumas nuances, né? Primeiro, assim, se tivesse dinheiro no rádio para contratar de fora profissional, nós não teríamos tido nem oportunidade. Nem eu teria tido, nem vocês teriam tido. Então, primeiro surge da dificuldade. Nós estamos num ramo que é o único ramo que a gente não tem uma escola fácil. O menino quer ser advogado, ele tem escola convencional. O médico, ele tem escola convencional. E ele vai chegar lá. Onde é que tem uma escola para formar radialista? Não tem. Um curso velho nojento do sindicato aí que não está com nada, que não forma para nada. Se você não tiver a vocação, você não vai. Então, eu não tenho nenhum mérito em dizer que o Adriano, o Clésio, o Mário, que vocês foram criados por mim, foram lá nada. Foram criados por Deus. E eu apenas dei a oportunidade porque precisava de gente, porque gosto.
desse tipo de desafio, de formar gente, né? Rafael Barbosa, eu não posso esquecer dele não, que foi o que deu mais trabalho, ele e o Gilmar de Souza, né? Então, todos esses caras, eles têm talento, cara. Como eu também sei que eu tenho talento. Não te falei que eu sou nojento, zamboado, né? Eu vou dizer que eu sou coitadinho? Eu nunca vou dizer que eu sou coitadinho. Eu sou um bom radialista. Eu criei 4 filhos como radialista. Como educador físico, talvez eu não tivesse criado. Mas Clésio, Deus colocou cada um de nós com uma missão para cumprir. Se o Clésio e o Marcos acordar amanhã é porque Deus ainda quer ele aqui. Se eu estou aqui com você hoje é porque Deus quer que nós aqui estejamos. Para que mais fé do que é que nós temos? Passar por tudo que você passou. E você está aqui de diretor de uma rádio. Isso é uma missão que Deus lhe deu, meu filho. Né? Eu me orgulho muito de dizer, poxa vida, o Clésio esteve perto de mim. O Adriano é diretor da rádio que eu trabalho. Eu olho para ele, como é que está embaixo? Bem miudinho, velho. O Clésio bem miudinho, tá vendo a foto ali? Esse tamanho não é documento, meu filho, é talento. Né? Você descobriu um Maicon no meio do sertão do Juá. Eu me orgulho desse cara, mano. Né? Puxa, o cara vitorioso, cara. Pega um analfabeto como o Zé do Som. O cara é um gigante da comunicação. O Zé pegou abuso pro rádio. Aqui e acolá eu penso em dar uma bordoada nele. Porque o rádio é massa demais. Nós temos o poder de contribuir com a vida das pessoas, cara. Isso aqui é fascinante. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um documento. Que isso aqui é para ser exibido em escola, cara. Professora, para cancelar a aula, bote aí o Tabosa mais o Clésio conversando. Isso aqui é uma aula de vida, cara. O Clésio chega para mim, o Clésio não dizia 3.333 nem a pau. Eu vou embora. A única coisa que eu disse, tenha paciência. É por aqui o caminho, você vai melhorar. Encaixa a voz. O Adriano, não, minha voz é... Encaixa a voz, fale baixo, fale próximo. E toda técnica nossa. E nós fomos crescendo junto. Eu continuo aprendendo todo dia. Né? Você pega um Maico desse aí, cara, isso é um talento, cara. Né? Adriano Serginho Alves é um gigante da comunicação. Geraldo Carneiro, todas as suas limitações de mobilidade. Cara extraordinário. Ser radialista é bom, a gente não morre de fome. A gente tem uma vida digna. Agora, quer entrar? A gente sabe que não vai enricar. Por que precisa? O poeta não precisa ser rico. Ele precisa só viver bem, cara. Ser bem relacionado, ter boas amizades, grandes amizades. Isso é importante. Os caras que são antagonistas, não te preocupa com eles. Eles não vão ser teus fãs. Não tenta convencer. Vive de modo a viver tranquilo. Vai perder tempo, não. Clésio, eu faço meu trabalho. Todo dia eu volto para casa tranquilo. Meu diretor do dia me ligou. Tá bom, estão batendo em ti aí na rede social. Cada um dá o que tem, cara. Não adianta perder tempo. Vamos continuar fazendo a mesma coisa que incomodou a ele, para ver se ele se incomoda mais ainda e muda. Se ele melhora. Eu tenho certeza que você dorme tranquilo, que Adriano dorme tranquilo, que Rude Cascais dorme tranquilo, que todos nós que somos poetas do rádio, nós somos poetas, cara. A gente sabe que não vai ser dono de uma rádio nunca. Não vamos ser dono de uma rádio nunca. O jogador de futebol sonha em ser presidente da CBF, ser dono de time de futebol. Nós não temos o sonho de ser dono de uma rádio. Eu sou doido pelo Moisés, que eu trabalho com ele. E tem uma cultura no nosso país dos caras escolhendo para patrão, cara. Sem patrão não tem progresso. Sem patrão não tem progresso. Puxa vida, o doutor Bastos para vocês deve ser a referência da vida de vocês. Doutor Bastos é um homem rico. Aí, não, rádio eu não quero mais não, fechou, está todo mundo desempregado. Aí todo mundo virar blogueiro. Né? E eu tenho um sonho de um dia ver um programa, seja na rádio que eu trabalho, seja aqui. Nós estamos num grau de maturidade muito bacana da nossa profissão. Nós estamos todos irmanados, fazendo programa no mesmo horário, em rádios diferentes e nos amando, nos querendo bem. Eu tenho o sonho de ver todos os blogueiros tendo um espaço do blogueiro numa rádio. Seja aqui, seja em qualquer rádio. Porque eles são talentosos. Você vai desmerecer um George Pontes, cara, um João Vitor, eu não desmereço nem um instante. Você está com a camisa da sua rádio, lindo, cara, maravilhoso. Me orgulho, na minha cidade, ter uma rádio com essa estrutura aqui. Do mesmo jeito que eu me orgulho que Irauçuba tem uma rádio com uma Amizade FM. Eu vejo a amizade do Clésio com Moisés como sendo uma das mais belas expressões de maturidade de comunicadores. Vocês são amigos, e isso é para ser assim, né? Eu estava num momento de recomposição com o Rude Cascais. Disputamos uma audiência, nós mais novos, tanto ele quanto eu, e a gente, era um negócio. Hoje nós somos grandes amigos. E isso é maravilhoso, porque passa uma impressão para a sociedade
que a gente vive num mundo de competição, de salve-se quem puder, e não é assim. Não. O radialista é um ser humano que exerce um papel tão importante quanto de um deputado, quanto de um vereador, quanto de um prefeito. A gente alerta, a gente vive... Nenhum de nós vive em mesa de baralho ou de sinuca. Nenhum de nós vive em mesa de bar bêbado. A gente vive estudando, pesquisando, lendo, ouvindo, para contribuir com a qualidade de vida das pessoas, sem pedir o voto a ninguém. Eu vou lá pedir voto a ninguém, vote quem você quiser. Agora, entenda que patrão não é para ser satanizado. Satanizam patrão. Cara, isso é uma filosofia errada. É uma cultura totalmente equivocada. Quem é que gera mais emprego hoje no Itapajé? Itapajéense. É o Dair, todo mundo sabe, é o Dair. Itapajé. Que Deus ilumine, que ele cresça, que ele empregue mais filhos da nossa terra. Essa cultura eu combato sem medo. Né? Por quê? Porque a gente precisa viver bem. Todos nós buscamos só uma coisa na vida. Nós só buscamos ser felizes. E a gente é muito feliz quando a gente faz o que a gente quer. Tu já pensou, cara, tu sai daqui hoje, sai com uma missão cumprida, tu vai bem maneirinho para casa, curtir tua família, descansar. Né? Ser radialista é bom. Mas eu olho, não tem mais ninguém entrando. Eu fico triste. Não tem mais ninguém não, cara. Irauçuba não tem, aqui não tem. Chega mais ninguém. Tua geração é a última. 1h mais 10, 1h10. Um destes eu vou trazer agora para um depoimento também, que é o nosso conterrâneo, companheiro Wagner Venturini, da FM 93 de Fortaleza. Vamos conferir. Cara, antes de tudo, o Tabosa foi meu vizinho, né? Por muito tempo. E eu era criança nessa época, ele tinha uma escolinha de futsal. E eu participei dessa escolinha e tal, joguei campeonato e tudo. E aí... ele, acho que nessa época mesmo, estava começando a carreira dele no rádio, depois se consagrou como um grande comunicador da cidade. E aí, anos mais tarde, foi que eu vim a entrar no rádio, essa coisa toda. Não comecei com ele, mas ele sabia do meu trabalho e tal, e eu sei que ele admirava, ele gostava do meu trabalho, porque ele fazia questão de dizer, e ele passava por mim. Eu lembro muito dele andando de mototáxi, assim, passava por mim de moto e gritava, locutor, locutor. Isso, claro, me envaidecia muito, né? Porque um cara consagrado, que nem ele, endossar o meu trabalho, isso era muito para mim, é muito para mim. E aí, só depois ele veio a me chamar para trabalhar com ele, na Bela Vista FM, acho que no ano 2000, mais ou menos. E aí ele bancou, cara. O que eu posso falar é que ele me bancou, porque um cara em Itapajé tem um programa diário, todo dia, tocando rock... E ele não reclamava, pelo contrário, ele bancou o negócio, vai lá e faz. Isso eu tenho muita gratidão. Agora, a maior gratidão que eu tenho por ele é que foi ele que lutou pela minha profissionalização, porque radialista tem que ter um registro no Sindicato dos Radialistas, com indicação de uma rádio regulamentada. A gente fazia rádio comunitária na época, não tinha esse acesso, mas ele, através das amizades, com a sua penetração aqui na mídia cearense, falou com o Mário Salles, que é filho do Júlio Salles, 2 radialistas consagrados aqui. E eles me deram essa indicação para eu fazer o curso, me profissionalizei, e isso eu devo muito a ele. Além de muito aprendizado, hoje eu estou aqui e ter chegado aqui tem muito dele. Inclusive, chegando aqui, eu pude perceber que ele não deve em nada para os grandes radialistas da capital cearense. Eu poderia não comentar sobre isso, mas eu comento porque é real, é verdade. O Tabosa não deve em nada. E eu tenho muita gratidão por ele. Para fechar, eu queria contar um episódio de um dia que eu estava entrevistando ele. E eu entrevistando ele numa feira de ciências no meio da praça do ginásio, da quadra. E aí ele disse assim: nós estamos na história de Itapajé como os primeiros radialistas dessa cidade. E isso ficou muito para mim, assim, bateu muito. É esse o lugar que te cabe, Tabosa. Você tá na história dessa cidade e eu tenho muita gratidão. É isso aí. Beijão, valeu. 1h mais 12, 1h12, Wagner Venturini, né, que atualmente está na FM 93, na capital cearense, aliás, pega no estado todo, né? E eu vou trazer agora também, exatamente, o Tabosa falou aqui do nosso companheiro Maicon Rios, trouxe ele lá do Juá para Itapajé, e hoje, né, ele está aqui exatamente na rádio Atitude FM. Ele também deixa aqui o seu depoimento para o nosso amigo Tabosa. Vamos. Olá, Tabosa, também estou aqui passando para, juntamente com os demais colegas, proferir essa palavra de gratidão a você, que é um cara descobridor de talentos, né? Sempre que vai a algum local, alguma cidade, fica ouvindo rádio, ouve as emissoras e fica garimpando, né? Assim aconteceu comigo no Joá, no ano de
1999, quando lá você esteve, e eu trabalhava na época na rádio comunitária Nova Estação, e no Joá você me ouviu, foi ao estúdio da emissora me conhecer e me lançou um convite, desafio, dizendo: você tem talento, você tem coragem de morar no Itapajé, trabalhar no Itapajé comigo? E eu, na mesma hora, disse que aceitava o convite, e aqui estou, né, com você. Passei 7 anos, foi do 99 ao 2006, trabalhando no rádio, na comunicação, ajudando também nos eventos, nos palcos. E hoje a minha palavra também, o sentimento é de gratidão a você pela oportunidade que me deu de crescer na vida profissional. Se aqui estou na Atitude há 17, já completando quase 18 anos, também devo a você, porque me trouxeste do Joá, me dando aqui em Itapajé a primeira oportunidade. Então hoje quero também te parabenizar por esse momento de homenagem que o nosso Cidade em Ação presta a você, te agradecer pela oportunidade dada no rádio, lá em 99, e também nos palcos, porque me lançou nos palcos na campanha do Batista Braga em 2000, já como ajudante nos palcos lá apresentando. De lá para cá, tive também várias oportunidades de participar de campanhas políticas exitosas como apresentador de comícios e reuniões. E devo também a você essa oportunidade que me deu. Bingão, foram vários bingão que você me chamou para ajudar também, me deixou conduzindo o evento e eu assumi durante vários anos apresentando para públicos de 5, de 8 até 10 mil pessoas que jogavam os grandes bingão em Itapajé, em toda a região. Realmente, Tabosa, você é o cara, você é uma pessoa que ensinou a muita gente. Os profissionais da comunicação, na sua grande maioria em Itapajé, foram descobertos por você, que é um verdadeiro garimpador de talentos. Então, passo aqui também para te deixar meu abraço e te dizer, cara, sou grato a você por todas as oportunidades que me deu e vem sempre abrindo portas para a gente que faz comunicação aqui no Itapajé e em toda a região. Meu abraço para você e para toda a sua família. Agora 1h15, 1h15, vou trazer também meu amigo conterrâneo lá do meu Guaribuçu, Adriano Furtado também, né, colega do Tabosa hoje atualmente na Rádio Amizade FM lá de Irauçuba. Vamos conferir. Olá, Clésio e amigos da Rádio Atitude FM. Quero aqui primeiro agradecer o convite para participar desse momento, onde se faz uma justa homenagem a esse grande comunicador da nossa região e ícone do rádio, que é o amigo Tabosa Filho. Eu sou suspeito para falar. Afinal de contas, a minha vida profissional se deve muito a uma oportunidade que foi concedida pelo Tabosa Filho. Eu entrei no rádio, para quem não sabe, em 2007. Sempre gostei muito de rádio, achava fantástico, fascinante, como de fato é. Sempre me imaginei trabalhando em rádio, mas nunca achei que tivesse vocação. E foi o Tabosa Filho quem viu em mim um certo potencial e fez o que ele faz de melhor, que é orientar e lapidar talentos. Graças a essa oportunidade, eu consegui me fixar no rádio, onde atuo até hoje. Então quero aqui aproveitar esse momento para externar minha gratidão, o meu respeito e a minha admiração por esse grande profissional que, além de ser um amigo, é um professor e é um cara que está, né, à disposição para o que você precisar. Então o Tabosa Filho, ele tem esse perfil não só de um grande profissional, mas de um grande ser humano também. Então, Tabosa, os meus agradecimentos, não só pela oportunidade que me deu, mas também pelas oportunidades que você ofertou a grandes outros profissionais que hoje estão na ativa aqui na nossa região. 1h18. Eu vou trazer só o meu amigo Moisés, seu atual diretor lá da Rádio Amizade de Irauçuba também, que deixa aqui uma palavra, Tabosa. Bom, de 1h18, 1h18, Moisés que dirige, ok? A Rádio Amizade FM de Irauçuba. Vamos conferir. Eu vinha pensando, né? O que é que Tabosa Filho significa para mim, né? E aí me veio logo na cabeça a palavra professor. Tabosa Filho para mim significa professor, né? São muitos anos de amizade, muitos anos de parceria, desde 2012, né? Primeiro ano da Rádio Amizade FM que a gente tem essa parceria, essa amizade,
e de lá para cá foram muitos ensinamentos, né? Muita coisa eu aprendi com Tabosa Filho. E Tabosa, além de professor, um cara que é muito forte, porque aguenta muita pancada, né? Nesse ramo que a gente trabalha, a gente tem que ter psicológico bom para fazer o trabalho, né? Para fazer com que as pessoas raciocinem, né? Para formar opinião. E o Tabosa é um cara muito forte. E ao mesmo tempo, uma manteiga derretida, né? Uma pessoa que é muito sentimento, é um cara que ama o que faz, ama a comunicação, ama o rádio, ama sua família, né? E criou os seus filhos através do rádio. E por conta disso eu tiro o chapéu para você, Tabosa. Tiro o chapéu, porque você realmente é um batalhador, é um vencedor, e eu tenho muito orgulho e satisfação em ter você na programação da minha emissora, em ter sua amizade, em poder, né, pelo menos uma vez por semana, escutar a voz da experiência, conversar, e realmente eu tenho essa satisfação, esse orgulho e esse prazer. Um abraço aí para todo mundo da Atitude FM, é um prazer estar aqui falando para vocês, meu amigo Clésio, Dr. Bastos, um grande abraço para todo mundo, para toda a equipe, e aí até qualquer hora, tá bom? Valeu! Agora 1h20, Tabosa, Wagner Venturini, Maicon Rios, Adriano Furtado e Moisés Lira. O Wagner é assim, sei lá como é que eu digo Wagner, né? Chegou para mim, me inscrevi aí num concurso aí, eu digo, vai a Rocha, tirou o primeiro lugar, né? Lá com o Will Nogueira. E eu digo, tu vai pagar tudo que tu fez comigo, porque eles vão te botar lá no horário de meia-noite. E eu botava ele às 8, ele acordava às 9. Eu botava ele às 10, ele acordava às 11. Aí eu botei ele meio-dia num jornal comigo para poder dar certo. É um grande cara, é um grande amigo, né? O Maicon, a gente falava aqui em off, é o que a gente diz no ar também. Eu sou amigo da família do Maicon, da Cristalvina, da família dele. E o Maicon ter estado perto de mim foi uma satisfação, e vê-lo brilhar é uma alegria enorme. É uma alegria enorme. Então eu vibro com cada conquista de cada um de vocês, né? E é o que a gente dizia em off, que eu estou dizendo, não é que o Maicon não seguiu pelo meio que eu milito com mais força, que é o esporte, né? O Adriano é o ícone da sinceridade, para mim. Ele dói nele também, mas ele é sincero demais. É assim, o jeito dele de ser, sempre impetuoso, né? E a gente aprende muito, Clésio. A gente vai aprendendo um com o outro, todo dia. E o Moisés tem um divisor de água na minha vida aí. Numa palestra dele, ele, com a idade de ser meu filho, ele disse que cada um de nós tem que conduzir a vida de modo a não esquecer de uma colocação. Como é que eu quero ser lembrado? E na hora que você põe isso aí em prática, como é que eu quero ser lembrado? Você não faz mais besteira, não. Como é que eu quero ser lembrado? Isso Moisés disse numa palestra para nós. E eu guardei aquilo ali para sempre. Tabosa, como é que eu quero ser lembrado? Eu vou sair aqui esculhambando todo mundo, falando mil besteiras, mil cretinices. E ele, como é que Tabosa morreu? Aquilo era um besta. Isso é ridículo. Como é que eu quero ser lembrado? Foi Moisés que pregou isso aí, eu boto como prática de vida. Eu vou fazer isso não, como é que eu quero ser lembrado, cara? Muito bom. Cada um, acho que eu falei de cada um, né? Muito obrigado aí pelo carinho de cada um. Mas muito obrigado mesmo. Já 1h22, para a gente encerrar o Tabosa, vamos trazer aqui depoimento de familiares mais próximos seus. Eu vou começar aqui trazendo a sua irmã Ruth Célia, que representa as demais irmãs, tá certo? E ela deixou aqui também Escolheu a mais valente das minhas irmãs para falar. Vamos conferir. Falar do meu irmão é fácil e ao mesmo tempo me dá muita emoção. Porque Tabosa é nosso único irmão, filhos do meu pai e da minha mãe. É o nosso único irmão. Nós somos em 4 meninas, Regina Cláudia, a Romi Cristina, eu e a Rita de Cássia, que é nossa irmã caçula. Mas meu pai também teve um segundo casamento, e desse casamento nasceu Geliardo e Geliette. O Tabosa sempre foi
aquela pessoa que nós sempre tivemos como referência. Ele pra gente sempre foi o melhor irmão, sempre foi o melhor jogador de futebol e de handebol. Ele sempre foi o meu melhor técnico de handebol. O Tabosa é, juntamente com a minha irmã mais velha, a Regina, eles são o elo que nos une. Nós somos uma família, Maico, que perdemos a nossa mãe muito jovem. Minha mãe tinha 50 anos de idade quando faleceu. E nós nos aproximamos de uma tal forma que nós somos muito juntos, muito unidos. E isso a gente deve ao Tabosa e à Regina, porque eles sempre foram a nossa referência. Meu pai, quando ainda vivo, ele babava, você está entendendo? Quando ele ouvia o Tabosa no rádio. Quando ele ouvia o Tabosa jogando. Então, assim, nós sempre tivemos uma referência muito boa de família, porque meu pai e minha mãe eram muito família. Então, nós continuamos da mesma forma. Principalmente nós que somos filhos do seu Gerardo Tabosa e da dona Rita de Cássia. Tabosa, ele era filho único, né? Então, assim, a minha mãe tinha os olhos dela brilhavam quando ela falava no Bosa dela. E quando o Tabosa começou a despontar na rádio, nós parávamos, Maico. A minha casa toda parava para ouvir ele. Nós parávamos para ir para o jogo do resto do mundo, que era o time que o Tabosa fundou em Itapajé, com outros amigos que são tão importantes na nossa vida, que permaneceram. Nós nascemos de uma mulher admirável e de um homem sensacional. Então, a nossa obrigação sempre foi ter responsabilidade com o nome da minha mãe e do meu pai. E assim a gente tenta prosseguir, cada um na sua profissão, mas fazendo com que o nome dos nossos pais sejam sempre muito respeitados. E ele é o meu pai, o Tabosa. Bozinha. Tu sabe do amor que nós temos por você. Representar a Regina, a Romi, a Cássia aqui é bem complicado, né? Porque elas são mulheres tão fortes e são mulheres que sabem tão bem o que dizer de você, porque tu representa para nós, no geral, o nosso irmão amado. Mas para cada uma, você tem uma identidade muito pertinente na nossa vida. Hoje eu sou o que eu sou, porque você sempre me disse que eu era capaz de ser. Regina é o que ela é, porque você sempre acreditou nela. A Romi talvez seja a sua filha mais velha. E a Cássia sempre será o xodó de todos nós. Continue sendo esse homem de caráter, continue sendo um pai maravilhoso, continue sendo um esposo responsável, que é amado demais por essa cunhada que nós amamos. Ela é nossa irmã também. Cuide da sua vida, viu? Porque você é muito importante pra gente. Nós te amamos e sempre iremos te amar. 1h27, Tabosa, como é ser o único homem entre três irmãs? Eu vou levar na brincadeira, elas tinham ciúme de mim como mamãe. Não, eu quero muito bem minhas irmãs. E a morte precoce da dona Rita de Cássia deixou a gente assim meio que em parafuso. E o casamento do meu pai com o segundo matrimônio dele, me empurrou para essa posição aí. Porque é difícil camarada se dar bem com a madrasta, né? E naturalmente as meninas mais dificuldade têm, as filhas mulheres. E aí lá em casa virou a casa de todos nós. Sempre, frequentemente a gente se reúne, todo mundo lá e chora o mesmo choro e dá a mesma gaitada também.
É uma família muito... A gente é descendente de português. E essa descendência de português, o sangue é muito quente, a gente é muito zangado. Para mandar um para baixo da égua é raso. Mas também tinha muito chorão. Pode observar que todo mundo é muito emotivo, né? Recompõe fácil também. É uma família... Eu gosto. Eu me amo e amo minha família. Eu gosto do jeito que a gente é. Tudo bem. Para a gente fechar, que eu tenho, aliás, fechar porque ainda tem aqui mais 3 depoimentos e eu sei que você está com a agenda corrida, que você quer chegar no Juá, daqui a pouquinho tem transmissão de futebol lá, né? Mas a Kílvia, sua filha mais velha, e a Ritinha também tem aqui um depoimento. Essas mulheres são valentes demais. Uma mensagem para você aqui. Vamos conferir. Vir aqui falar do meu pai é desafiador e ao mesmo tempo muito prazeroso. O meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta, né? Ele nos deixou construir junto com ele a paternidade. Era aquele pai que a gente conversava, que tinha abertura, né? Nos momentos mais difíceis da adolescência, a gente estava junto. Foi quem me levou para as festas, me ensinou a dançar, né? A conversar, a ter uma visão de mundo e a confiar. Enquanto a minha mãe era aquela mãe que fiscalizava, desconfiava, confiando, o meu pai era aquele que dava responsabilidade, que dizia que confiava, que nós tínhamos que ir e fazer. E se não desse certo, ele estava ali. Todas as vezes que eu tive que tomar decisões, meu pai estava ali, comigo, dizendo que eu tinha que ir, que eu tinha que fazer e que se não desse certo eu podia voltar para casa, porque ele estava lá para me receber. Então ele deixou na gente a responsabilidade de não ser uma mulher qualquer, mas aquela que corre para cima, que luta por objetivos, que não está na vida por passar. Se hoje eu e a Ritinha, minha outra irmã, somos mulheres donas das nossas escolhas, tem uma importância muito grande do meu pai. Quando a minha mãe não ia, ele pedia para a minha mãe ir. Quando ele não ia, ele mandava ela ir, ele pedia para ela ir. Então ele sempre foi um pai muito presente. Foi aquele que muitas vezes abriu mão das suas coisas em função da gente, que preferiu não ir embora para realmente fincar raiz no Itapajé e acompanhar a educação dos filhos. Ele não é perfeito, mas ele nos fez melhores do que ele. Ele lutou para que isso pudesse ser possível. Então eu só tenho a agradecer pelo pai que ele é, pelo sogro que ele é para o meu marido, pelo avô que ele é para o meu filho, pelo esposo que ele é para minha mãe e para os meus irmãos. O meu pai é muito presença. Ele gosta, por muito tempo ele esteve ausente conosco fisicamente por conta do trabalho, das outras ocupações dele, mas sempre que possível ele estava ali perto, e estar perto, estar junto, sempre que possível ele conseguiu superar a criação patriarcal que ele teve e fazer algo diferente. Meu pai é amigo, meu pai é parceiro, é aquele que caminha junto, que quando ele está fazendo alguma coisa a gente corre para ajudar, porque ele fazia isso. Estava trabalhando, vai trabalhar junto, todo mundo acordou e acordou bem. Por muito tempo eu me incomodava, Michael, porque o pai dizia assim, Clésio, porque o pai acordava e a gente dizia que a gente não tinha motivo para estar triste. Tinha que acordar animado, no pique, com música, tudo enquanto. E como mãe, a gente faz do mesmo jeito. Vamos, o dia acordou, tem que correr para cima do dia, tem que fazer a diferença, no pique, na certeza que vai ser melhor e que vai dar tudo certo. E se não der, refaz as rotas e continua tudo de novo, recomeça. Perder um jogo não é acabar, é uma oportunidade de recomeçar, de fazer de novo, fazer melhor e fazer com que dê certo. A queda para a gente nunca foi problema, porque ela era uma oportunidade de refazer as rotas, levantar e seguir. Que o Senhor lhe guarde, que o nosso Deus lhe proteja, lhe ampare, lhe livre do mal e da dor, das ciladas do inimigo e que a gente possa gozar da sua presença por muitos e muitos anos. Que a gente possa ver esses cabelinhos mais brancos ainda e usufruir de tudo isso. Que Deus nos dê discernimento, sabedoria para conseguir passar muito tempo junto, admirando, querendo o seu bem e estando ao seu lado para o que der e vier. Como o Senhor disse e diz, qualquer coisa estamos aqui, é só dar um grito que a gente chega junto.
Eu sempre comento lá em casa que é muito importante quando a pessoa é homenageada enquanto está viva, que aí consegue ver, consegue ter a dimensão do que ele construiu ao longo da vida para que ele possa ser uma pessoa lembrada por todos e pela construção de toda a trajetória dele até aqui. E para falar do meu pai, é sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, porque ter um pai, ter uma referência de saber que eu sou filha dele, o Tabosa é meu pai, e é muito gratificante falar dele e dizer que ele é o meu pai. O pai, ele costuma dizer que está sempre na boa e numa boa, e realmente é isso. É muito difícil você ver ele para baixo, ele triste. Muito pelo contrário, ele sempre está alto astral. Quando a gente está meio cabisbaixa, que ele nos chama e diz: e aí, como é que tá? O que é que tá acontecendo? Tá tudo bem? E é sempre muito importante ter essa figura paterna na nossa vida, porque nos dá assim, essa força para que a gente consiga crescer tendo um referencial, tendo um norte. E pai, só tenho a lhe dizer muito obrigada por tudo, que eu te amo muito. Tamo junto, conte comigo sempre. 1h34. Vamos agora aos dois rapazes da casa também, né? O Inácio e o nosso amigo João Gutenberg. Aí Clécio, são totalmente diferentes. Totalmente diferentes? Totalmente diferentes. Elas duas são valentes. Agora, os dois aí são bem diferentes. Mas dois amores de pessoas. Tudo bem. Vamos ouvir os depoimentos. Pois, João. Falar do meu pai é falar do meu herói, né? Eu não posso fugir disso. Meu pai foi o cara que sempre me colocou ali. Eu fui um menino muito difícil, no termo mais popular, muito danado, dei muito trabalho. Sou o caçulo, sou mais novo dos 4. E eu acredito eu acho que eu sou mais parecido com ele. O Berg, que é o meu irmão, meu parceiro, assim, 2 homens e 2 mulheres, é o que fazia a casadinha comigo. Ele acompanhou meu pai durante algum tempo, no crescimento dele. E eu, mais novinho, ficava observando e achava muito bonito. E meu pai no campo de futebol, transmitindo Itapajé Futebol Clube, e o Berg ali sempre perto. E eu sempre via aquela imagem, né? Tipo assim, poxa, um dia eu vou chegar lá também, de estar perto do meu pai. E tinha um termo que ele dizia que eu ficava doido para ter esse termo também. Que era ele dizer, o Berg é 10 anos. E eu era muito novo, achava que 10 anos era porque ele tinha a idade, eu queria chegar à idade de 10 anos. Mas ele se referia à qualidade do Berg, né? De ser um cara nota 10 e tal. E eu, muito danado, não tinha essa nota. Mas eu sempre almejava buscar essa nota e me inspirava tanto no meu irmão, né, tentando seguir o exemplo dele, mas também, óbvio, tentando acompanhar meu pai, querendo estar perto dele. E por conta dessa minha vida de criança, adolescente, muito elétrica, eu tive algumas dificuldades, né, tanto de comportamento, na escola era muito difícil. E meu pai e minha mãe sempre eram pessoas rigorosas comigo, de olha, não faça isso, você tem que ser assim. Seus irmãos são, né, quando a gente é o mais novo, os irmãos são os corretos, são os exemplos, e a gente tem que trilhar no mesmo caminho. E voltando aqui para poder falar do meu pai foi o cara que primeiro me deu o apelido de coronel, junto com a minha mãe, e aí isso pode ter pesado um pouco, porque eu sempre fui muito impetuoso, sou leonino, então nunca tive medo de nada, sempre muito desbravador. E isso atrapalhou um pouco, né? O Berg é mais sereno, os outros irmãos são mais calmos. E meu pai tentou controlar isso, tentou amenizar, equilibrar e conseguiu. Quase aos 18 anos, eu acho que ele ainda estava com medo ainda que eu não desse certo, mas graças a Deus, Deus colocou a mão em cima e colocou a gente no caminho do bem, no caminho certo. E tentei trabalhar no rádio. Meu pai é um exemplo no rádio, um exemplo de pai, exemplo de irmão, um exemplo de família. E a gente sempre tenta, né, agradar o pai da gente, mas não consegui me acomodar da forma como ele queria no rádio, mas por ser jornalismo, hoje sou jornalista, não por formação ainda, falta um detalhezinho do TCC, falta bem pouquinho para concluir, mas já atuo na área como jornalista e é um presente que eu dei a ele. O presente do meu pai é a minha formação como jornalista para poder dar continuidade ao trabalho dele. Claro que, de outra forma, eu trabalho por trás das câmeras e ele sempre à frente das câmeras. E meu pai é esse cara que a gente sofre um pouco, tá chegando na campanha política, tá chegando na época política e ele sempre é um cara que é querido por alguns e às vezes não tão compreendido por outros e a gente acaba que colhe também isso. As pessoas às vezes amam muito a gente por ser filho do Tabosa
E outras pessoas, é filho do Tabosa que ganhou a eleição contra a gente, filho desse cara. E às vezes fica até sobrando um pouco pra gente, mas são minoria. E meu pai é um exemplo de profissional, principalmente isso. Ele sustentou nós 4 com muito trabalho. Os radialistas, vocês sabem, a gente é trabalhador, a gente vive para poder se alimentar, para poder sobreviver. Meu pai deu conta do recado e está dando conta do recado até hoje. Você ainda é minha fonte de inspiração, né? Quando você fala que quando você perdeu o seu pai, que quando você tinha alguma dúvida, você ia lá na calçada do vô Gerardo para pedir alguma dica. Pai, me ajude aqui que eu estou em dúvida, o que é que eu faço? O senhor ainda está aí para poder me ajudar e ajudar a nossa família a, quando a gente tiver algum impasse, alguma dúvida, você ser o nosso porto seguro e nos recolocar no equilíbrio, no caminho do bem e no caminho correto. É isso. Te amo. Pai, para mim, representa hoje inspiração, né? Cara que é vencedor. A história de vida do pai é uma história bem interessante, que ele estudou a vida inteira para ser, foi padre, né? E acabou caindo como um radialista nessa área aí de comunicação. Então, o pai para mim hoje, cara, é uma inspiração, porque é um cara que representa muito para a nossa vida. A gente ama muito. Além de pai, ele é o meu amigo. Eu posso dizer assim que meu pai é meu amigo, é um cara que está sempre presente, né, em tudo que acontece na minha vida, na vida da minha família também, desde as nossas conquistas até as nossas percas. Então, é um cara assim surpreendente. É um cara que tem um potencial muito grande, né? O pai hoje ele é uma referência na nossa região como comunicador, seja em rádio, seja em apresentação. Então, eu acredito que o pai ele é uma fonte de inspiração para todos que estão perto dele, né? Desde os que acompanharam o projeto de formação, né, de todo mundo. Então, o pai para mim hoje é uma inspiração muito grande, é um cara que eu tenho bastante admiração, respeito e que a gente se ajuda da maneira que pode. E é um cara que eu amo muito. O pai desde cedo, né, ele primou muito pelo estudo, né? Então, como a gente vem da área do esporte, né, desde lá do meu avô, do seu Gerardo Tabosa, e aí a gente tem algumas habilidades, né, voltada para o esporte. Então, quando eu tinha 15 anos, o pai, eu passei no teste lá no esporte em Recife, e aí o pai disse assim, não, cara, não vai pro futebol não, vai estudar. Aí eu vim embora. Aí aqui também em Itapajé, com a habilidade que a gente tem voltada para o esporte, a gente queria migrar dentro do futebol, e ele dizia, cara, vai estudar, o futebol é muito difícil, ele é muito ingrato, às vezes não dá certo, né? Então vai estudar, que estudar é melhor. E aí eu segui a orientação dele, a gente conseguiu se formar em educação física, trabalhei 10 anos aqui no patronato e hoje a gente está na gráfica. Então, a orientação do pai para a minha vida foi muito importante, para não deixar que eu fosse para muito longe, porque ele quer os filhos todos perto. Então, os 4 filhos dele estão tudo aqui pertinho dele, acompanhando, né, ajudando ele, auxiliando, sendo suporte para ele. Pai, como nas nossas reuniões familiares eu sempre digo, eu queria ser 10% do que o senhor é. Né, referência de homem, de pai, de marido, de vô. Então, para o meu José e para a minha Maria, eu espero que eles possam ver 10% do que eu vejo do senhor. Então, eu lhe amo muito, pai. Um abraço, tamo junto, que se eu precisar, eu vou estar aqui. 1h mais 41 minutos, 1h41. Tabosa, eu vou só fechar agora, e agora para fechar mesmo, com quem manda lá na sua casa, que é a dona Kátia. Né? A dona Kátia também aqui gravou um depoimento, e para a gente encerrar aqui esse momento, vamos conferir então. A gente se conheceu na época da campanha do Vieira. Ele veio para cá ajudar na campanha do Vieira. E aí ele era muito amigo do Ormidas, meu irmão. E aí foi passear lá em casa e lá nós nos conhecemos. Ele começou a dar umas paqueradas e eu olhando aquele rapagão bonito, né? E aí começamos uma paquera. E aí depois veio o namoro. Às vezes a mamãe não queria, porque eu era muito nova. Às vezes eu fugia para encontrar com ele. Apanhei. E foi desse jeito. Às vezes tinha gente que queria atrapalhar, mas a gente não deixava. E foi assim que começou. Eu tinha 16 anos, ele tinha 21. Aí, com mais de um ano de namoro, eu engravidei da Kílvia. E aí começou. Aí uns não queriam, outros queriam. E assim foi, que eu também não vou revelar nomes.
Mas foi bem difícil. E esse relacionamento dura 40 anos. Esse ano completou 40 anos, dia 4 de fevereiro. Quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. Silvia, o Berg, a Ritinha e o Coronel, que é o Inácio. Mas a gente chama de Coronel. Na verdade, eu não digo Tabosa, eu digo Bosa. É o grande amor da minha vida. E eu amo muito, tenho paciência, rezo por ele, por mim e por nossa família, para que Deus continue abençoando, que a gente tenhamos paciência um com o outro e que o amor permaneça. Ele diz que ele me ama mais do que eu a amo, mas eu acho que eu amo mais do que ele a ama, porque todo mundo tem defeito e eu perdoo os defeitos dele. E às vezes eu sou meio zangada. Às vezes eu quero as coisas só do meu jeito. Às vezes quando ele não faz eu fico zangada. Mas ele vem atrás. Às vezes eu fico assim na expectativa. A gente nunca passou uma noite sem se perdoar. Ele chora, pede perdão. Eu choro, peço perdão. Mas ele pede mais do que eu. Mas eu acho que é porque eu erro menos do que ele. Quero que Deus nos abençoe cada vez mais. Eu tenho muita fé que nós vamos até uns anos mais juntinhos, até quando Deus quiser, com a nossa família, com os nossos netos, que agora é um presente maravilhoso, que a gente ama muito. É uma sensação muito gostosa de ser avó. E eu amo muito meus netos. 1h45, Tabosa, família. Espetáculo, né? Não, um negócio desse aí. Já chorei, já parei de chorar. Tá bom. Cara, eu acho assim que nós radialistas, nós somos muito julgados. Essa questão da internet, Clésio, nós somos julgados todo dia. Você, radialista, todos nós. Mas um documentário desse aqui é bom para que quem quer julgar, julgue conhecendo. Se merecer pancada, pode bater. Né? Verdade. A minha luta ao longo da vida todinha foi para construir uma família. E eu sempre disse para minhas filhas, não tem coisa melhor no mundo do que namorar, não. Mas nunca vá para um relacionamento onde você seja uma dependente economicamente de um namorado ou companheiro. É o grande mote da vida. Você tem que ser independente. E para os meninos que nunca inventem confusão sem necessidade. Não precisa estar brigando com ninguém, inventando encrenca e tal. Né? Então, essa demonstração, ela me contempla, me satisfaz, viu como eu erro? A mulher disse aí que ela tem o dom de perdoar dela é maior do que o meu. Mas construir uma família é difícil, cara. Manter uma família é difícil. E a gente é unido. Eu tenho uma filha quase da minha idade, Clésio. Eu tenho 60 anos, minha filha tem 40, cara. Então, 20 anos só de diferença ali, 21 anos de diferença. E é uma conselheira. Eu deixei de bebedeira do esporte. Eu fui ídolo. É difícil. Acho que eu nunca falei isso em rádio. É muito difícil se ser carregado nos braços e a turma gritando teu nome. Eu fui campeão. Andei 200, 300 metros sem pisar no chão, o povo me carregando. E aquilo você fica muito poderoso. Aquilo é difícil. O começo do rádio em Itapajé, para nós jovens, eu tinha 28 anos quando eu comecei no rádio, foi muito difícil também, porque tinha fila de gente para falar com você, você termina ficando embevecido com aquilo, né? O radialista Tabosa Filho, Sebastião Neto vão estar hoje no campo tal, lugar tal. Mexe com ego, né? Rapaz, aquela multidão para falar contigo, você fica meio tolo, meio bobo, e demorou isso cair em mim, essa ficha demorou. E quem me ajudou muito nisso foi a Kilvia mesmo, minha filha, pai, tal. Né? Você vai vendo os filhos crescer, você vai ter que ir amadurecendo mesmo. Então, assim, a minha família é tudo. Kátia, Kilvia, Berg, Ritinha, Coronel, tudo. Agora tem mais uns presentes que Deus mandou aí, que são os netos. Estes é que eu sou babão deles mesmo, entendeu? Então, o Tabosa é esse cara aqui, que se emociona fácil, é zangado, mas
Acho que o momento de hoje ele foi muito rico para mim. Eu tenho essa dívida com você, com a sua equipe, com a emissora, que você atua, trabalha e que aqui me acolhe. A palavra é só muito obrigado. Ao longo da vida a gente aprende algumas coisas e quem recebe uma homenagem dessa não precisa falar muito. É só dizer muito obrigado mesmo. Saio daqui muito feliz. 1h48. Parabéns pela história. Gratidão eterna. Né? Acredito Nós estamos juntos, cara. Nós estamos na mesma estrada. As manifestações falam por si e que você continue ainda por muitos e muitos anos contribuindo, não só com a comunicação, mas com o nosso município como um todo, Tabosa. Eu quero ver Itapajé melhor. Vai já o Joá? Vou ali o Joá. O Joá é pesado para mim, cara. Todo dia eu falo com o papai, toda vez que eu vou lá, eu falo com o papai, com mamãe, vovô, vovó. Estão tudo sepultados ali. Eu sou esse cara com esse sentimento. Eu passo lá e digo, aqui que eles estão. Tanto carão me deram. Tanto carinho me deram, tanta coisa boa fizeram por mim. Estão lá, só os restinhos, só os ossinhos. Não adianta valentia, não adianta briga, besteira. Tudo tolice, tudo passa. Verdade. Valeu. Um abraço. Sucesso. Conversamos então com o Tabosa Filho, fechando essa temporada do nosso Cidade em Ação aqui na sua 96,9.